81, Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Pontualmente, hein? Quase isso, bem próximo. Eita. Começou? Estamos ao vivo! Ao vivo! E a cores via satélite parados. Aqui! Começou, minha gente. Começou. Já estamos ao vivo, né? Beleza. Peraí, isso não é o delay do que eu falei, não, né? Oi. E tendo ataque epilético, porque eu não tô entendendo nada. Tinham 15 membros do Retrocomputaria falando agora. Já tá ao vivo aqui. Bom, então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? A partir desse momento, a gente tá começando o 100º episódio do Retrocomputaria, um episódio especial. Né? Hoje a casa tá cheia, tá todo mundo ao vivo e todo mundo mostrando, né, o rosto, tirando o Juan que tá de óculos escuros. Ideia tua. Pois é, né? eu invento as merdas, né? Isso, e alguém com mais sem noção ainda aceita as merdas, esse que é o problema, né? Isso que é o pior. Não, agora só que tem um detalhe, César, não dá pra enxergar porra nenhuma de óculos escuros dentro de casa de noite com... Então, olha só, eu vou apenas seguir parcialmente a sua ideia. Tudo bem. E vou ficar com óculos que dá pra enxergar as coisas, ok? Mais uma vez, a velhice é uma merda. O que, né? Eu nasci antes do Olivetti Programa 101, né? O tempo passa, o tempo voa e nenhuma menina sobreviveu, né? Exatamente. Bom, né, o pessoal... Né, bom, primeiro vamos os 5, todo mundo vai se apresentar. Bom, sou César Cardoso, vocês já sabem. Eu sou Juan Carlos Castro. Alguém tá com o som do YouTube ligado e tá se confundindo. Tá com delay. Giovanni. Eu sou Giovanni Nunes. É que eu fiquei esperando alguém falar. Fala aí, Ricardo. Ricardo. Eu sou o Ricardo Pinheiro. E eu sou o João Cláudio Fidelis. Bom, pra avisar das regras do jogo, pra todo mundo aí que estiver nos assistindo, seguinte, esse episódio ele vai pro ar praticamente sem grandes diferenças com relação ao que tá rolando aqui na live. Vocês vão provavelmente uma compressão de espaço aí de silêncio ou outra, né? Mas quando a gente começa a gente vai assim, então significa que, né, seja o que Jack Tramiel quiser. Olha só. Nosso Deus pagão. Exatamente, né? Que ele não faça chover hoje, né? Não, hoje ele não vai fazer chover, não. Nem chover, nem relampear. Mas mesmo assim o céu estava azul. Né? Inclusive porque, né, ao contrário daquela vez que ele mostrou seu poder, né, eu tô bem mais longe agora da janela. Então, ela já tá lá no fundo. Tá um tanto quanto mais seguro. Também. Então assim, César, já que estamos nesse hangout pentagonal, né, literalmente, e você que teve a ideia do episódio, é a honra sua agora ir tocando o... Bom, seguinte, o episódio é simples, a gente vai contar, né, como é a origem secreta dos super vilões. Juan, por favor, mostra de novo aí. Sim. Esses super vilões aí. Super vilões. Todos desenhados pelo Stan Lee, né? Né? Ou alguém parecido. Bom, certamente não foi o Rob Liefeld. Porra, se fosse Rob Liefeld, bicho, nós teríamos. Nota mental que o Stan Lee nem é desenhista, mas detalhe. É isso mesmo. Falar em Rob Liefeld. Nem foi, né? Falar no passado. Mas enfim, esse não é um podcast. Né, esse não é um podcast da gente usar o Rob Liefeld. Já tem muitos fazendo isso. Então não vamos entrar nesse assunto. Enfim, e a gente vai contar um pouco aí de como a gente chegou aqui, ou seja, né, da nossa história na retrocomputação e da nossa história de como a gente chegou até o Retrocomputaria, ou seja, esse episódio vai parar no momento que a gente passa a fazer parte do Retrocomputaria. Vocês têm ano de corte aqui também, Também, né, porque é episódio de origem. O corte já é 2009 ou 2010, né? É o prequel do Retrocomputaria. Prequela, tem a palavra na língua portuguesa, não maltrate a língua portuguesa. Tudo bem. Não contamine com esse idioma de pastor de ovelha. Tá certo. Bom,
Pra vocês verem o que a gente já. Vocês que estão acompanhando a gente já no chat, pra vocês verem o que a gente tem que capturar numa gravação de episódio. E a edição, né? O que a gente tem que ficar tirando e consertando na edição, né? Então é o seguinte, o trabalho que eu tenho, eu e Juan. Quem é que tá comandando o chat hoje? Quem é que tá acompanhando aí? Eu tô com o chat aberto aqui, eu dei uma garibada aqui nas janelas. Eu tô com o chat de um lado, a nossa janela do outro. Beleza, então Juan é o tiozão do chat. E beleza, então Juan, de vez em quando você dá uma travada na gente, se achar alguma coisa interessante, uma pergunta que o pessoal queira fazer pra gente. Por exemplo, o Emiliano Fraga disse: use meio óculos escuros à guisa de tapa-olhos. Acho que não vai dar muito certo, mas tudo bem. Registrado aí a participação do Emílio. Pronto. Muito obrigado. Não tinha colírio, diz ele. Quem não tem colírio, né? Óculos escuros, já dizia o grande Raulzito. Uhum. Mas então, vamos sortear a ordem. Ricardo, começa você falando aí. Chegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Tá bom. Como é que eu comecei nessa vida bandida? Bem, era uma vez Bem, na verdade é o seguinte, né? Informática na família vem de berço, porque meu pai trabalhou como analista de sistemas. Ele começou trabalhando com informática de grande porte em 1968, se eu não me engano. Ele conta isso. Começou trabalhando lá na antiga ITT, International Telegraph and Telephone, alguma coisa da TIT que tinha no Brasil, que eu creio. Foi trabalhar numa estatal do sistema elétrico que fornece centrais elétricas em 1971. Tanto quando comentamos naquele episódio que nós fizemos com o Júlio Neves, eu comentei com o Júlio e falou: eu devo conhecer seu pai. Eu falei: meu pai trabalhou na Cobras. Cara, era tão pouca gente trabalhando em informática na época que a gente conhecia todo mundo. Era um grande terreno e todo mundo capinando lá junto. Era um grande terreno baldio e todo mundo capinando. Então eu brinco que eu comecei de berço assim, brinquei com cartão perfurado quando era criança. Você tá aparecendo. Cláudia, dá um oi aqui pra câmera, vai. Oi! Que ela quer aparecer na Oi, Cláudia. Oi, Cláudia. Olá, Cláudia. E pela primeira vez ela pode entrar com certeza que a câmera tá ligada. Ela sabe que a câmera tá ligada, tá vendo? É que ela não tá ouvindo vocês bom episódio pra vocês. Obrigado. Depois ela vai no celular e pega no Você Tubo pra ouvir a gente. Vai ver a participação dela. O Emiliano tá falando oi pra você, Cláudio. Isso. Aí assim, eu brinco sempre isso, quando criança eu brinquei com cartão perfurado, meu pai trouxe, usei muito papel de impressora de 102 colunas para desenhar tudo, mas eu comecei mesmo com informática quando no ano de 1986, meu pai tem um amigo que tinha comprado um Expert, ele foi almoçar na casa dos meus avós, depois a gente foi fazer uma visita a ele e eu fiquei encantado pelo micro e joguei, eu lembro dos meus jogos que eu joguei foi o simulador em Basic do Boeing 737, fiquei encantado com o computador, acho que eu joguei Rollerball, se não me engano, assim, e aí, dado como vocês já sabem, quem já acompanha o episódio lembra do período, né, o custo que era para ter o computador, e aí foi estabelecida uma joint venture entre meu pai e meu avô para poder comprar o computador. Eles compraram um MSX, um Expert 1.0, uma TV de 14 polegadas TX e um gravador cassete. E meu avô providenciou a mesa. Mesa, por acaso, se eu puder mostrar um pouquinho virado, é aquela mesa ali que vem comigo. Aquela mesa sempre teve os MSX em cima. No momento tem 4. Não tem um Expert nela. Com esse lençol em cima, acho que tinha um cadáver embaixo. Pra baixo, Também. O lençol tá em cima para proteger, mas tudo bem. Então, naquela mesa ali, que veio, essa mesa continuou comigo. O Cláudio já quis se desfazer dessa mesa várias vezes. Não, mesa do seu Alfredo, você não bota a mão. Meu avô vai completar 13 anos de falecido, e ele que fez essa mesa, ele era um marceneiro amador, então sempre teve MSX sobre essa mesa. Eu falei: então, essa mesa continua, herança e lembrança do velho Alfredo. Então, deixa aí, não quero que mexa. E eu comecei nessa época, fascinado, né? O micro era um presente para mim e pro meu irmão. Era pros dois, mas no final das contas, assim, o Fábio jogava, meu irmão sabia de jogar tudo, mas eu queria explorar o computador, queria aprender, eu achava que, não quero seguir a mesma coisa que meu pai, a mesma carreira, tentando ser meio mitidinho, mas quando, fui beliscado pela MSX e pela informática em geral, eu me apaixonei e aí foi. Eu lembro que eu mal dormi na primeira noite. No meio da noite eu acordei e fui lá olhar, cara, não acredito, eu tenho um computador, meu Deus, caramba! E assim, aí foi.
Depois, 2 anos depois, do gravador cassete passei pro Drive. Tempos depois trocamos o MS, aí passou de Expert 1.0 para 1.1. Tempos depois ele foi transformado em 2.0. Aí eu vendi já na faculdade, comprei um transformado para 2+. Comecei a conhecer outros usuários de MSX, tinha um no colégio, o André, outros que a gente conhecia, conversava com o computador, uma coisa que ninguém falava, meus pais não falavam, não tinham medo, vai que alguém vai querer entrar lá em casa para roubar o computador, uma coisa muito cara, né? Teve alguns até estão mais ou menos na ativa, como o Ítalo, é o cara MSXero que eu conheço há mais tempo. O Ítalo eu conheço ele desde 1993, é o nosso Oni ausente de MSX Rio. Ele nunca foi MSX, foi convidado desde a primeira. Depois um tempo eu abstraí e desisti de convidar. É o criador da Lei de Ibis? É, boa. Criador da Lei de Ibis. E ele. Não tem alguma coisa a ver com o time, não, né? Não, o Ítalo. O nome dele é Ítalo. Tem a ver com os almoços de quinta? Sim, tem a ver com almoços de quinta. Ele já foi a alguns almoços nas quintas-feiras, o Juan lembra. Não, é porque vocês falaram no Ibis. É porque ele hoje em dia, assim, é o usuário de MSX, é um cara mais na antiga que eu conheço. Conheço o Ítalo desde 1993. Daí veio Lista, início internet, 1995, fundando a MSX BRL e outras coisas mais. Daí veio conhecer alguns dos meliantes aqui presentes nessa, Giovanni e César, primeiro MSX Rio em 1997. Pequeno parênteses. Isso, olha, quando eu fizer este gesto é que eu quero transmitir uma pergunta de alguém, ok? Tudo bem. Não pergunta, é um parabéns do Emiliano pelo seu Cantinho do Guerreiro. Esse é seu escritório ou seu man cave? É um espaço bem bacana, parabéns. Ele acaba sendo as duas coisas, acaba sendo o meu escritório e o meu Recanto Guerreiro. Os micros estão aqui, a maioria dos MSX estão aqui, tem uns que estão lá no cômodo, inclusive aquele Itachi que eu comprei seu, tá, agora meu Itachi, né, tá lá no outro cômodo, mas eu tenho para fazer uma mudança aqui, do lado da mesa onde está, eu tô querendo fazer umas mudanças, estou justamente acertando um projeto para colocar uma estante aqui ao lado da mesa onde eu estou. Do lado direito estão os PCs, do lado esquerdo está a mesa com a impressora e a mesa do computador da minha esposa. E eu quero botar uma estante aqui para poder transportar, tirar todos esses micros e a bagunça que está aqui atrás para uma estante só, única aqui do lado, e colocar os micros em exposição da maneira como eles merecem. Né? O computador da esposa de alguém vai voar pela janela, né? Na verdade, a ideia é que o computador dela, a mesa, vai para baixo, vai para o local onde está a mesa. Baixo do caminhão. Ainda não. Vai para baixo do ar-condicionado, no local onde está a mesa dos MSX, e a mesa do MSX vai passar para trás de mim, e a estante vai passar para cá. Eu tô até com um projeto aqui do lado, né? O rabisco do projeto aqui feito. Eu fui aprender a mexer num CAD para fazer isso. O que o MSX não faz pra gente? Para fazer o projeto da estante. Poxa. É isso, né? Falar mais o quê? MSX Rio, tem o episódio 24, onde eu e o Giovanni contamos um monte de história de MSX Rio, né? E aí vai, lista, contatos, tudo que vem desembocar em 2010 com o Retrocomputaria. Alguns falam, ensina a brincadeira que o Ricardo é o fiel e monogâmico do grupo. É o que eu sempre digo, assim, não é dizer que eu não gosto das outras arquiteturas. Pô, eu acho o Amiga, eu teria um Amiga 1200 se eu tivesse, vou botar, um Atari 800XL, algumas máquinas sensacionais, mas, cara, não dá tempo, não dá espaço para eu botar mais. Eu tô com... Nem todos os MSX estão aqui, tem 3 ou 4 no outro cômodo, inclusive o Paxson. Teve um MSX Rio que você quase mandou o João pro Gulag, porque ele ousou levar um 8801, né? Aquele 8801 foi uma história engraçada, né? Aquilo foi uma trollagem que a gente fez no Retrocomputaria. Né? É 8861. Não era... 6001 aquilo lá. Isso. Não, era um desktop. Foi tipo 2011, 2012 isso. É porque eu acho que o Ricardo vai contar uma história e o Juan tá contando outra. Só uma coisa, eu tô olhando aqui, o Emil falou da questão do CP500. Sim, eu tenho um CP500, ele tá em restauração lá na caverna do Asen, né? Lá no Asen Concerta, mas eu não pretendo ficar com ele, então inclusive vou fazer uma oferta. Se alguém tiver interesse em adquirir um CP500 por um preço módico, a gente conversa. Tá? Cara, você tinha que ter perguntado isso quando eu tinha uma casa grande, cara. Toda agonia. Pois é, né? Então, agora deixa eu dar um sinal de velhice aqui, deixa eu trocar o óculos, ficar com o óculos de perto. Dar um sinal da velhice, sabe? Eu comecei nessa vida bandida aos 12 anos, agora aos 45 a gente tem necessidade de uso de certos óculos. Eu sou o único integrante do grupo que não usa óculos? Exatamente. Enfim, é o único que disfarça a cegueira. Pois é.
Então, assim, o CP500, Emil, eu pretendo vender. Assim, se alguém tiver interesse em adquirir série, a gente conversa, tudo para negociar. Eu não pretendo ficar com ele, mas eu quero que a pessoa que receba esse micro no melhor estado possível. Por isso que ele está lá criando raízes lá no laboratório da Tecnobytes junto com a ASIA, esperando que o ASIA conserte ele, verifique se está tudo ok para a gente poder passar à frente. Eu não tenho interesse em ficar com ele, mas é uma máquina que está bem cuidada, bem bonitinha externamente, né? Mas não dá para botar muito mais coisa aqui. Eu tive um sonho uma época de fazer uma obra em casa, quando eu moro numa casa, fazer um terceiro andar e levar tudo lá para cima. Mas depois que eu comecei a botar na ponta do lápis o tempo, o gasto, o dinheiro e a trabalheira e a dor de cabeça que é a ser, eu desisti. Falei, fico com esse escritório, tá bom, não dá mais do que isso não. Chega. Eu acho que é isso, né? Se eu falar muito de mim, fica meio chato. Você esqueceu de falar daquela lista de usuários do MSX na internet. É verdade, eu não lembrava. Verdade, eu aqui esse arquivo. Olha só. É que é ambiente de droga ou é outra? Não, o que aconteceu? O Giovanni lembrou bem. Quando eu comecei a usar a internet em 1993, na faculdade. Não tinha esse negócio de ter internet em casa. Muitos de nós passaram por isso, né? Quando eu falo para os meus alunos, para os milênios que eu dou aula, eles acham espantoso que eu não tinha internet em casa que eu fizesse pesquisa em biblioteca, né? Mas eu comecei a contactar o pessoal, procurar. Eu fui parar numa lista de discussão dos estudantes de computação do Brasil, fui parar na lista de CPM e comecei a coletar gente. Comecei a anotar os e-mails e fazer uma lista de usuários de MSX interessados em trocar informações. Isso foi em 93. Em 94 foi fundada a lista de discussão internacional, que ainda existe, só que não tem o tráfego de e-mails, já não há tráfego nela há anos. E aí teve os primeiros sites que surgiram em 94, e em 95, na esquina das listas na Unicamp, eu abri a MSX-BRL. Criei a MSX-BRL lá. Depois, em 96, o Alec levou ela para a Unesp. Ela operou na Unesp. Foi na época que eu fiquei um pouco fora, porque eu não tinha e-mail. E-mail não é uma coisa fácil que não temos hoje em dia. Então eu fiquei um pouco fora. Aí, quando eu voltei, já tinha gente. Aí o Giovanni já estava, o César já estava. E aí foi a época que a gente fez logo depois a gente fez a primeira MSX Rio. A história da MSX Rio está lá no episódio 24, que eu contei, eu e o Giovanni contamos as primeiras. E aí depois a lista foi para um servidor nos Estados Unidos, voltou para a Unesp, ficou na Unesp por quase 10 anos. Em 2010 a gente migrou para Amplos, que é o provedor de hospedagem do Ricardo Vendramini, que é usuário de MSX e não tem aparecido tanto, não tem participado tanto da comunidade, mas é um cara que cedeu e a lista está hospedada lá, né? Hoje em dia a relevância da MSX-BRL é muito menor dentro da comunidade, dado que grupos de Facebook, comunidade de Facebook, grupos de WhatsApp, apesar de que a gente sabe que o grupo de WhatsApp de MSX é ambiente de droga, né? Não só de MSX, grupo de WhatsApp de qualquer coisa é ambiente de droga. Mas quem tá ativo lá o João sabe. O João sabe do que eu tô falando, né? As fumadas de maconha que o nego tá lá, os papos de dorga que sai lá. O João sabe. Às vezes não é maconha nem droga, não é Dolly, cara. Dolly, Guaraná. É bem pior, é verdade. Dolly. Cara, não pode montar um projeto que vem 10 sugerindo abobrinha pra incluir no projeto. Impressionante. Cara, assim, a gente pode até comentar isso melhor depois, mas assim... Se vocês estão vendo um trequinho rosa aqui, é a luzinha que eu acabei de botar pra iluminar meu rosto. Ó, a lâmpada. É uma escova de dente. Parece uma escova de dente. Só que em vez de você escovar os dentes, você, ilumina o rosto. Esse trequinho USB, né? Hoje em dia tem tudo USB, então. Pois exatamente. Eu tive que virar ao contrário pra iluminar, que a luz estava de costas. E essa luz não agride minha vista igual essa lâmpada aqui, né? Essa lâmpada aqui agride bastante. Ainda mais você jogar no seu olho, vai agredir mesmo. Exatamente. Então... Só uma última coisa que eu acho que a maioria já conhece a minha história da coleção, né? Eu comprei o Turbo R em 1997 e durante muito tempo foi o único MSX que eu tive. E em 2003 eu comprei o Philips, que é conhecido carinhosamente como uma puta véia, porque já passou na mão de todo mundo aquele Philips. Hoje em dia ele é propriedade do João. Né? O João agora ele se tornou esse Philips tornou-se fiel ao João. Ele já andou por quantos estados do Brasil? Cara, ele teve uma época costuraram, passou pela... Esturaram São Paulo, né? São João da Barra. Tem uma época com a Ademir Jorge aqui no Rio, comigo, já teve no Asen, tudo bem. Belfort Roxo não é outro estado, mas
É município da Baixada Fluminense. Mas ele já andou com todo mundo aquela máquina. Esse que foi do César. Não. Não. Que foi do César é o 8235 e também passou pela minha mão. Pois é. Então, assim. Eu e Ricardo parece que nós somos mais propensos a ter máquinas da Philips que os outros usuários aqui do Rio. Eu não tenho nada contra a Philips, mas o pessoal reclama 220 volts, 50 Hz. Eu falei, isso pra mim não tem problema, não. Pra mim, a MSX tá valendo. Feito na Holanda onde, né? Holanda do Japão. Holanda do Japão. Oranda. Design holandês, gente. Design holandês, gente. Não design italiano, mas é o design holandês. Provavelmente a etiquetinha do logo é feita na Holanda. Aí assim, eu fui. Aquela do clube do. Como é que é o nome dele, o Ricardo? O quê? Esse Philips? O Baz, né? Aquela etiqueta que vem nos micros que viram dele é mãe de Holanda, isso aí eu tenho certeza. Aquela etiqueta é do MSX Club West Friesland. Agora o resto, Aí assim, eu tive esse Philips, depois eu vim ter um Onachip, consegui comprar um Onachip, vendi, porque na época eu tava pra casar, tava precisando de dinheiro, precisava construir a casa, tava no osso, vendi esse micro pro Asen, posteriormente eu consegui comprar um segundo Onachip, que é o que eu tenho. Então eu tava com 3 micros, pensando em ter mais um quarto MSX, e tava bom. Aí passou o período das vacas magras, sem dinheiro, né? Com 3 anos de aperto, pagar todas as contas da construção da casa, eu finalmente consegui trocar de carro, a coisa começou a melhorar. Em 2012, começando a surgir pessoal começando a trocar ideias sobre comprar no exterior, o Werner estava começando a comprar coisa, começando a trocar ideias, né? O Werner é usuário de MSX, para quem não conhece, né? O maior colecionador de MSX do Brasil, se a gente pode dizer assim. Aí a madame chegou para mim e falou assim, amor, você não bebe, você não fuma, você não tem vício assim, você não gasta. Para mim você pode ter quantos MSX você quiser. Gente, eu parei e fiz exatamente. Falou que não devia. Eu parei e eu fiz exatamente assim. Eu parei e fiz exatamente assim. Você tem certeza do que você está dizendo? Ela tem, eu tenho. Só que eu sempre fui apaixonado pela ideia da MSX ter vários fabricantes. E aí é o seu objetivo de vida. Aí tornou-se meu objetivo, eu quero ter pelo menos um micro de cada fabricante. Quando chegou o 10º micro aqui em casa, que era um Cássio, ela chegou e falou assim, parou, né? Aí eu, não. Ela, como assim não parou? O 11º tá chegando na semana que vem. É um Yashica, que é o Yashica vermelhinho que tá ali. Mas o Cássio não é mais o mesmo. Esse Cássio é outro Cássio que eu troquei. Aliás, o Cássio anterior foi pro César, eu vendi pro César. E aí, no total, na conta... Aí, né? Não, o César vai vender esse micro também. Na conta, se eu me lembro bem, são 30. Tem alguns MSX eu tenho duplicado, por exemplo, tenho 2 Yamaha, tenho 2 Hitachi, tenho 2 Toshiba, eu tenho um Toshiba, eu tenho mais um Toshiba que é meio Toshiba, meio Panasonic, assim, meio barro, meio tijolo. O Juan lembra da história da compra desse Toshiba. A rua, né? Pois é, não. Se não fosse a tua ajuda inestimável, se não fosse a tua ajuda inestimável para pegar aquele Toshiba, nossa, não teria sido possível. Aí eu fui mandar pro meu trabalho, pedi pra amiga da Itália mandar pro meu trabalho, que era na época na Rua do Carmo. Aí o italiano que mandou aqui escreveu Rua do Corno. Sério. Essa história tá inclusive no Reto Computaria, né? No Reto Computaria. E assim, o último para fechar a coleção foi o Paxson, que tem todo o relato, a história triste do Paxson em termos de orçamento, né? Morri numa grana preta para aquele Paxson. E o último micro mesmo que eu comprei foi agora um Toshiba HX34, que vem Aí vem o nosso amigo, né, conhecido Paulo Sérgio Maluf Júnior, um político. Aí ele vem na banda e me mostra um HX34. Pô, esse micro é lindo. O micro fui eu. Oi? Eu que mostrei que ele tava vendendo. Verdade, você me mostrou o micro, aí balançou o micro assim. De programa, eu vesti aquela roupa de diabinho vermelho. Aquele meme da menina, né? Aquele meme da menina, aquele diabinho. Ricardo, olha o que o Maluf tá vendendo no Facebook. O Ricardo não tem conta no Facebook, mas ele tem amigos que tem. Eu tenho a esposa que tem também. Olha só que bonito. Aí o Ricardo botou todos os empecilhos. Poxa, mas tá falta o teclado. Mas o preço tá bom, Ricardo. Tá do Brasil, o frete é irrisório. É de São Paulo pra cá. Eu comecei a botar uma pilha no Ricardo. Eu já vou entrar no cheque especial de novo. Eu falei que o Maluf ele fez um preço assim, maravilhoso pelo micro. Ele, tá sem teclado, mas eu te mando um teclado PS2 junto, pequeno. E um adaptador. Não, o adaptador de teclado não veio. Aí assim, ela tá fazendo, aí eu falei, não,
tem gente que tá fazendo adaptador. Ele falou, o Tabajara tá fazendo, sim, tem isso também. Então eu vou pensar, ele fez um preço assim irrecusável. Aquela proposta a lá o Poderoso Chefão. Vou te fazer uma oferta que você não poderá recusar. E se você recusar, tu vai amanhecer abraçado com a cabeça do cavalo, né? Pois é. Aí o que veio? Veio a ele ali. Tá ele ali em cima do... Ali embaixo, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu mexer a câmera aqui. Tá ele ali em cima tem a caixa de isopor do Frael. Aliás, o Frael é uma conquista que me dá muito orgulho. Uma caixa com algumas coisas que tem um tablet da Pioneer, umas coisas assim, tem uns Laserdisc, eu acho. Ali embaixo o HX34 e embaixo dele o Captain MTT. Então, assim, com isso eu consegui, assim, acho que eu consegui fechar, assim, claro. Não conseguiu. Tá, eu tenho do Mario Trota. Eu sei, tem a máquina do Mario Trota, tem o SBX da... Dragon MSX. Tem o Dragon, eu sei. Esse Dragon vai ser tenso. Não, o SBX Argentina, então nem se fala. Não, agora vamos chegar o chefe de fase. Não, o chefe de fase eu já cheguei. Eu tô chegando no chefe pra fechar o jogo. Eu tô chegando na fase. Aquele dos chefes de fase antigos vem aos montes e você tem que derrotar vários deles. O Emil tá perguntando aqui como é que foi adquirir um TR nessa época. Cara, deixa eu contar essa história. Quando eu vi o TR pela primeira vez na CPU número 21, se eu não me engano, cara, eu fiquei maluco. Eu falei, não, tem esse micro, eu tenho que ter esse micro. Aí eu comecei a encher o saco da minha avó. Aí Dona Alice, Deus a tenha, resolveu tentar ver isso pro neto. É isso. Aí tentou, ligou até pra Paulisoft, que a Paulisoft de São Paulo tava querendo importar tudo. Um sujeito, acho que o Giovanni talvez lembre dele, um sujeito tinha uma loja chamada Ala Informática ali na Praça Mauá, aqui no centro do Rio. Eu lembro! Não, verdade, você lembra, João, você falou bem. Porque eu fui lá conversar com o cara. Foi, aí o cara tinha um sotaque carregado, falou, não sei o que. Aquele cara era paraguaio, né? Não sei. Algum estado argentino, algum país aqui da América do Sul. Aí o que acontece, né? O que aconteceu? Depois, na lista, eu falei com um usuário que era um espanhol que morava na Finlândia. Eu nem lembro mais o nome dele, acho que era Alberto o primeiro nome dele. O cara disse, não tem um Turbo R. Você vende? Vendo. Aí eu falei, quanto? Aí ele pediu $750. Na época, na época era 1 a 1 com o real. O dólar tava 1 a 1 com o real. Foi na época que tava explodindo o eBay, pipocando essas coisas, então a gente tava maluco, né? Minha economia já finalmente estável graças ao plano real, né? Então a gente tava doido. Aí eu falei assim, não, eu tenho que pegar esse micro. Aí eu conversei com o rapaz e falei com ele, vem cá, eu posso te pagar isso em 3 vezes? Aí eu fiz, porque eu fui pagar em Vale Postal, né? Aí fui pagar em Vale Postal, mandei o Vale Postal, demorava muito tempo. Hoje a gente tem PayPal, tranquilo, mas não tinha. O Vale Postal demorava mais ou menos um mês. Chegava o limite máximo era 40 dias. Aí eu mandei o primeiro Vale Postal, demorou um tempão pro cara receber, mandei o segundo, aí no terceiro eu apelei. Troquei $250, peguei uma revista em quadrinhos do Pato Donald, botei o dinheiro dentro, passei cola na borda da revista, botei no envelope pardo, botei outro envelope pardo e uma cartinha. Falando pra ele, conforme ele tinha pedido, tô mandando a revista que ele tinha pedido, e mandei. Sim, eu cometi um crime. Mandar dinheiro via postal é considerado contravenção. No Brasil. No Brasil. Enviei. Ele recebeu. Você deveria ter mandado uma revista do Zé Carioca. Não, do Tio Patinhas. Isso. Pra chamar bastante atenção, né? Tio Patinhas, né? Aí ele recebeu. E aquela coisa você que não tem lá fora. E aquela coisa você negociar com o cara, assim, se você compra uma coisa no fórum da MSX.org, ou no fórum aquele fórum de Amiga, que o pessoal vende muita coisa, que eu não lembro o nome agora. Amibay? Porra, você não conhece os caras, sei lá, mas assim, eu conheci o cara pela lista e botei $750 na mão do cara. Olha a loucura. Percebe a doideira. Sim. Mas o cara foi honesto. Aí ele virou, olha, eu tenho os manuais. Você quer os manuais? Cara, eu nunca vou ler, mas eu quero. Me manda os manuais. Aí ele mandou os manuais em separado. Em japonês, né, os manuais. Exatamente. Aliás, os manuais estão aqui. Vou puxar um deles para mostrar para vocês. Tá aqui, um dos manuais, tá? Não li. Não li Japoronga. R. Oi? Tá escrito Turbo R aí na capa. Não, esse tá Turbo R mesmo. Aqui no cantinho tá Turbo R. Bom, tá certo. Esse não tá Turbo não. Esse não tá Turbo não. Olha aqui, ó, do ST, tá? E o cidadão mandou o micro pelo correio. Nem me lembro que moto foi, via aérea, via marítima, o que foi? Foi via não tarifaram? Não tarifaram. E aí ele chegou, a gente tinha ido pro encontro de Brasília, em 97.
Giovanni também tinha ido esse encontro. E aí eu voltei pra casa, cheguei no segundo, acho que na terça o Micro chegou na casa dos meus pais. E eu lembro que tem uma coisa muito engraçada, né? Assim, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu vou gastar $750 no MSX. Aí ela olhou assim, isso tudo, filho? Eu falei, mãe, eu quero muito esse Micro. Você quer? Quero. E eu tava desempregado, tava sem bolsa, né? Porque eu tava na pós-graduação, tava sem bolsa. Aí eu virei, ela virou, minha mãe deu uma força. Ah, filho, é uma coisa que você quer, você junta o seu dinheiro, você é econômico, tem seu dinheiro, você vai ficar com esse dinheiro, se depender de mim toda a vida. Aí ela, então compra. Eu tô pensando que ela vai botar um balde de água fria, ela deu uma força. Ela virou assim, não, compra. Você não quer tanto esse Micro? Então compra o Micro. Eu quero. Oi, o quê? Esse barulho que tá tendo aí. É o lanchinho do Juan. Ah, tá. Eu mais provável o contrário, mais provável eu ser lanche dele. O Juan é de meu Mac, por acaso? Conheço o Lúcifer. Foi minha filha que deu o nome. Das duas, uma. Ou ela tem um senso de humor igual o pai, ou ela é fã de... É sua filha. Ou ela é fã de Gundam Origins. Porque o gatinho é de uma Lúcifer também. Aí assim, o cara mandou o Micro, ele chegou em casa numa caixa certinha com o Micro e um cabo de AV enrolado sobre o teclado. Aí eu peguei o Micro em casa no correio, até me entrei pulando em casa, né? Com o Micro no colo, olhando a minha frase da minha mãe. Chegou o brinquedinho do meu filho. Toca o telefone. Ricardo tava, é tetra. O Ricardo tava querendo, é tetra. Tava mesmo. É assim, aí eu pulando de alegria, aí toca o telefone. Era o Ademir Jorge, que é um usuário do MSX, tá meio sumido, né? Ele é meio bissexto, o Ademir Jorge, aparece de vez em quando. Aí ele me liga, pô, Ricardo, tudo bem? Ademir, beleza? Como é que tá, cara? Como é que foi o encontro de Brasília? Pô, foi legal. Cara, chegou, comprei meu Turbo R. Pô, que bacana. E aí, como é que tá? Chegou? Como é que tá no Turbo R que tu comprou? Vai chegar quando ele, cara, chegou agora. Tem 10 minutos que ele chegou. O Ademir quase caiu duro do outro lado do telefone. Meu Deus, chegou do Turbo R. Ué, tá aqui. Posteriormente, esse Turbo R foi transcodificado para PAL-M, quando já deveria ter feito passado para NTSC de volta. Na MS de 1998, ele caiu no chão. E eu lembro que eu fiquei apavorado que ele caiu no chão na altura de uma mesa. Aí o Leonardo, de Brasília, virou pra mim e botou a mão no mundo. Velho, fabricante desse Micro é um dos melhores fabricantes de componente do mundo. Se ele nem trincou o plástico? Nem trincou o plástico. Aí ele virou e falou assim: isso. Mas ele caiu inteiro, ele caiu assim, ele bateu assim, ele não caiu de chapou. Inteiro, chapou. Vou falar uma coisa. Eu assino embaixo porque eu tive uma experiência anos mais tarde com o Turbo R muito mais assustadora, que eu vou contar mais pra frente, e eu assino embaixo o que ele falou. Aí ele chegou e falou assim: velho, fica tranquilo, se esse Micro não funcionar, eu faço ele funcionar. A gente pegou, ligou, ele funcionou de primeiro. E aqui, o meu Turbo R tá ali nessa ponta da mesa, tá coberto com lençol, mas tá aí, de vez em quando, dado hoje em dia nessa falta de tempo que todos nós temos, eu tenho usado muito pouco ele, mas muitos testes que eu tenho feito coisa com cartão, que eu tenho mexido muito organizando os cartões de memória, eu tenho feito muito teste nele. Tá funcionando direitinho, eu tenho que parar, tomar vergonha na cara, fazer o que o Giovanni já fez no Turbo R dele, que é desmontar e limpar ele todo. Botar na máquina de lavar. Botar na máquina de lavar, bem lembrado. O meu clama por isso, eu tenho que fazer isso ontem. É, verdade, tem que fazer. Acho que é isso, eu já falei até demais, gente. Tem alguma coisa que o pessoal tá comentando, alguma perguntando? Bom, chama o chat aí. Tô vendo aqui, gente, então vamos dar uns agradecimentos, além do Emil que tá falando, o Marco Antônio, o Van Clay, lá de Brasília, gente boa, teve agora na Retro Rio, Morgado, grande Morgado, o Augusto, que tá assistindo meus vídeos com o Gustavo sobre Linux. Né? Janderson faz uma pergunta muito pertinente. O que vocês rodam nesses micros? Bom, esses micros, o MSX e outras arquiteturas que a gente coleciona, rodam software que não tem absolutamente nada a ver com o software que se roda nos micros atuais. É um software bem mais limitado, feito para arquiteturas que tinham chamadas, né, maneiras de você usar o sistema da máquina muito diferentes das atuais e que eram muito diferentes umas das outras, tanto para utilitários, para softwares de produtividade, para jogos. Era um ambiente muito diferente. Basicamente você tinha softwares para diversão, softwares para produtividade, mas era outra coisa, algo que você não vai conseguir rodar numa máquina atual, a não ser que você use um emulador. Só uma pergunta, o Emil perguntou qual foi o MSX que você curtiu mais a aquisição, foi o Turbo R? Cara, vou te dizer que cada um tem uma história, é meio clichê falar isso, mas por exemplo, o Yashica, quando eu comprei, ele veio, quem trouxe foi um amigo do Rogério Bellarmino, um grande amigo meu,
nosso, da Tecnobyte, que está inclusive no chat. E foi um amigo do Rogério, um espanhol, que trouxe ele na mala. O meu Mitsubishi, o Rogério trouxe na mala, então é uma história engraçadíssima dele. Um dia depois eu conto, envolve um amigo nosso aqui do Rio, o impiedoso André Tavares, né? Envolve o André. Tem vários. O impiedoso. O impiedoso, bem lembrado. Imperador Ming. Augusto Oliveira pergunta: vocês se sentem limitados usando esses computadores em relação a desempenho e memória? Olha, eu vou ser muito sincero agora. Eles são nossos brinquedos. A gente usa PCs normais para fazer coisas que a gente precisa. Por exemplo, a gente não ia conseguir fazer esta live no MSX. A gente está usando laptops Intel, usando Linux e Windows para fazer essa live. A gente volta ao passado, a gente monta a comunidade. Basicamente é isso. E muitas vezes também é um momento que a gente se desliga. Aí outra, Intel é o lado de vocês, o lado do Ricardo aqui é AMD. Não, eu estou usando o notebook. O notebook tá, o notebook é Intel. Onde eu falei Intel, leia-se Intel compatível, tá? O João é o único, meu Deus, do grupo aqui, né? O único com a AMD aqui rodando. Acredito que sim. César. Não, aqui é Intel e por um acaso a GPU desse notebook é uma Radeon AMD. Então você tá meio a meio aí. Porque a GPU é Radeon. Assim, complementando o que o Juan falou, eles são os nossos brinquedos, né? A gente tem um prazer danado de usar esse livro, de explorar a capacidade deles, de ver o que dá pra fazer. É claro que a grande maioria, muitas vezes, a gente tá jogando, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu até gosto de jogar, mas tem muita coisa que eu acho interessante de poder aproveitar a máquina. Eu sou fascinado, por exemplo, pela questão de rede no MSX. Mas eu quero explorar, experimentar. No MSX eu consegui acessar o meu servidor Linux, consegui baixar um arquivo NFD. Caraca, eu sou fascinado por isso, por essas coisas. Tanto que eu tenho uma GR8net, que é um cartucho caro pra diabo. Mas ele faz tudo. Mas assim, é um monstro aquilo ali. Assim, ele só não faz café. Muito caro. Ele só não faz café, mas se alguém tiver paciência, pode ligar a cafeteira na GR8net e fazer um programa em Basic que controle. Se você ler a Clube MSX, se eu não me engano, número 2 ou 3, tem um artigo do Ricardo Bittencourt, do Rick Beat, mostrando como ele usou o MSX com a GR8net para controlar uma lâmpada via TCP/IP, uma lâmpada da Philips. Então, assim, tecnicamente, dá trabalho, mas é possível fazer isso. Com uma GR8net, você controlar uma cafeteira. Tecnicamente dá. Você botar um controle de potência lá para ligar e desligar, você pode fazer o MSX ligar e desligar uma cafeteira. Já é bastante coisa. Você vê micros de 8 bits em aplicações produtivas hoje em dia, mas é a exceção da exceção da exceção da exceção. Tipo, você encontra alguém encontrou um Commodore 64 rodando software de cambagem numa oficina de carro na Polônia. É notícia. Porque é meia dúzia disso no mundo todo. Meia dúzia? Talvez só ele. Talvez só ele, né? Você vai encontrar até há pouco tempo. 8 bits hoje que você encontra mais é microcontrolador em funções específicas, né? Que é um mundo gigantesco, muito maior do que a gente pensa. Quando olha o pezinho e já fica assustado. Na Espanha, até há pouco tempo atrás, estavam usando ainda MSX da Mitsubishi num sistema para autoescola. Então eles faziam um teste que o cara tinha que botar 2 controles com 2 joysticks, ele tinha que manter o carro, uma espécie de um teste psicotécnico para tirar a carteira, a habilitação para direção. E aí ele tinha que segurar os 2 controles e era um MSX que controlava isso, tinha uma cena, e você tinha que manter o carro naquela pistazinha ali, que era um MSX2, até pouquíssimo tempo era usado. Eu falo pouquíssimo tempo, é 2016, eu acho. 2018? Não, 2017, né? São coisas muito específicas, né? Não, eu vou botar mais 2, saindo do espectro do MSX e não indo pro espectro, indo pra Commodore, é aquela oficina Commodore 64. Sim. Que foi administrado por Commodore até 2015, se eu não me engano, e o colégio que tinha o sistema de arrefecimento controlado por uma amiga. Não era um colégio, eram vários colégios. Teve a prova de direção na Espanha, teve uma padaria que também usava Commodore. Isso. Nos conta os dedos das mãos, mas quando aparece... Cara, uma padaria da 64 tem tudo a ver, né? Que é aquela caixa de pão, né? Isso, o gabinete do Commodore é chamado de caixa de pão. Perfeito. Gente, vamos seguir na ordem das nossas histórias pessoais. Como meu nome começa com J,
idiota, eu gosto de sem pensar dizer ordem alfabética. Então eu diria que o próximo seria o César. Vamos lá. Só uma coisinha, o Morgado falou, só pra lembrar do Expert Hotbit, ele viu, foi incrivelmente graças às carinhas, e lembrar da nossa origem tosca. Eu já falei que, assim, eu já passei a minha época de hunt, minha época de raiva com a Gradiente, com a Sharp, principalmente com a Gradiente. Hoje em dia, eu acho que a idade ajudou a entender muita coisa e repensar muita coisa. Hoje em dia, eu tenho sido muito mais simpático ao que a Gradiente e a idade e o conhecimento. A idade e o conhecimento. A gente pode começar a amadurecer, começar a perceber que nem as coisas não são da maneira juvenil e fácil que a gente achava que era na nossa adolescência, né? Deixa eu aqui fazer um turbo R. Bom, eu diria que a idade, conhecimento, e quando você começa a entrar no maravilhoso mundo do trabalho, né, e das empresas, que você entende que as coisas não são como você quer, mas sim as coisas, elas têm a lógica delas, né? No mundo corporativo, no mundo empresarial tem a lógica deles, e muitas vezes não faz, muitas vezes a tua lógica de usuário, ela choca frontalmente com a lógica da empresa, porque a empresa ela tá vendo um mundo muito maior, ela tá vendo uma série de coisas, tá vendo lucratividade, tá vendo a sustentabilidade, tá vendo se aquilo ali vai dar retorno para ela, etc e tal, e ela não tá, e de repente aquilo não compensa para ela. A nossa entrevista com o Oscar, ela é muito educativa nesse sentido. Isso. Porque o Oscar era um cara de marketing. Sim. E ele tem uma visão, ele trouxe pra gente um pouco desse lado quase não técnico. Isso isso é uma coisa que eu acho que a Retrocomputaria também acaba nos trazendo, e espero que traga aí pros nossos ouvintes esse entendimento, né, de por que as coisas funcionam daquela maneira, porque assim, a lógica daquele momento. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last FM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. Mas enfim, fala um pouco sobre mim então. Isso, quadro alfabético essa próxima. Antes disso, deixa eu registrar a pergunta do Janderson, que ele perguntou: vocês fazem overclock nas máquinas? Faz-se sim. Por exemplo, as pessoas botam turbo nos Z80 ou trocam o Z80 por um que tem um pouco mais de velocidade, e não é o único. No Terrestre Color se faz isso. Só uma observação nesse caso do Janderson, que muitas vezes para você fazer o overclock não adianta só você trocar CPU, você tem que trocar uma série de outros componentes. Né? Por exemplo, não era tão modular, né? No caso do Z80, o famigerado cristal. Não, e se você vai fazer, por exemplo, no MSX, você bota a aceleradora, troca os 80, bota a placa, tudo, você tem problema com o VDP, você tem que resolver a questão do VDP, às vezes tem que trocar a memória. O MSX não é fácil. O Amiga acontece muita facilidade, tanto que eu não sou usuário Amiga, mas eu lembro do pessoal do Amiga, padrão, pegou um Amiga, mete uma aceleradora. Todos eles, de uma forma ou de outra, eles foram pensados para ser expansíveis nesse ponto. Vou lembrar isso da Amiga. César, continue com a sua história. Bom, vamos lá. Em algum momento de 1986, meu pai resolveu comprar um computador para nós, para eu e com meu irmão, né? E minha família nunca foi família de informática. Nunca. Meu pai não era de informática, minha mãe não era de informática, minha mãe é química, meu pai era administrador. Os dois estão aposentados e tal, enfim. E eles resolveram comprar um computador pra gente, e é óbvio, compraram um Expert por uma série de motivos. Primeiro, porque era mais fácil de encontrar. A Gradiente, ela conseguiu uma entrada já tinha entrada no varejo, e ela conseguiu entrar no varejo, conseguiu inclusive colocar o computador dela em novela da Globo, né? Que é uma coisa que a gente sempre repete, especialmente pra galera mais jovem, nos anos 70 e 80, a influência da novela da Globo nos usos e costumes era muito maior do que é hoje em dia. Né? Você falava aí, era uma época realmente que você tinha aí pelo menos 50% total, não era televisão ligada, era do total de televisões ali, e enfim, tinha 4, 5 canais de televisão, etc e tal. Desculpa.
O pessoal que era fã de programas que passavam em outra rede que não fosse a Globo tava ferrado. Era lixo. Eu, por exemplo, deixei de ver a bandeirada da primeira vitória do Nelson Piquet porque o pessoal queria ver Fantástico. Gente, isso pro Juan, dando uma coisa, e isso pro Juan é uma coisa assim, é um trauma que ele carrega. Então, a gente sabe, doeu no coração. Mas é anos 80, né? Já entendeu assim, o Juan é fã ardoroso de Fórmula 1. Ele consegue ser mais do que meu pai. Meu pai largou minha Fórmula 1 nos anos 90 com a morte do Ayrton Senna. Começou vendo outros esportes a motor. Mas o Juan, ele acompanha a Fórmula 1 religiosamente até hoje. Nossa, e pelo visto uma época de Fórmula 1 que não era da Globo. Não, em 1980, como não havia chance de piloto brasileiro, a Globo repassou para Bandeirantes, inclusive com o Galvão Bueno e tudo. O Galvão Bueno começou na Bandeirantes. Bom, mas como Mas enfim, esse é um podcast sobre Fórmula 1 e nem sobre o Galvão Bueno. Muito menos. Siga, César. Aí a gente não tá deixando o César contar a história dele. E aí, era coisa simples, né? Era um Expert 1.1, aliás, né? Já era o modificado. E usava gravador cassete. Primeiro a gente começou numa televisão, a televisão que nós tínhamos no quarto, né? E um pouquinho depois meu pai comprou um monitor, aquele monitor fósforo verde da Gradiente, e as minhas lembranças da época são todas esverdeadas por causa disso, né? Era um monitor de fósforo verde. E, assim, a gente jogava muito, óbvio, também fazíamos muitos trabalhos, né? Aquela coisa, era o kit básico de qualquer computador que você usava em casa. Você tinha um computador e uma impressora. Pra quê? Pra imprimir. Pra imprimir o quê? Pra imprimir o trabalho da escola. Né? Que você fazia bonitinho, você fazia lá no... Né? Primeiro você fazia no editor de texto, nunca fui, né? Enfim, era o clone lá do Star que tinha. E, então... Né? E óbvio, muito jogo, que a gente já jogava, a gente tinha um Atari 2600. Muito jogo, a gente ficou durante 6 anos. 6 anos. 6 anos com o MSX, ficou aí acho que uns 3 com cassete. Né? Quando começou a facilitar o acesso ao drive, a gente comprou um drive da DDX, drive de 5 quarto, né? E eu sempre usei mais computador do que o meu irmão. Meu irmão nunca foi assim um grande entusiasta, né, de computadores. Até que em 92, né, naquela viagem, todo mundo, classe média no Brasil, acaba fazendo meio rito de passagem, né, que é ir visitar os parques de diversão em Orlando e Miami, né? É meio rito de passagem da classe. Não sei como é que tá hoje em dia, mas enfim, que é meio rito de passagem da classe média brasileira, né? A gente comprou lá peças para montar o nosso primeiro PC, né? E aí ficou meio de lado, nem lembro o que aconteceu. Maravilha esse cisco no olho, né? Só coisa gostosa, né? Enfim, nem lembro o que aconteceu com esse expert, que era um expert que a gente, na verdade, eu nunca. Também não tinha tanto dinheiro. Né? E a gente nunca né, fez a transformação para MS2, sempre foi o 1.1, né? Tanto que eu lembro que no final eu era bem volta e meia, eu estava, por exemplo, na Discovery e na Hightech, né? E uma coisa, inclusive, que hoje eu não sei se eu fico triste ou se eu fico alegre de não ter, foi que eu comprei os Zorax. Né? E eu não tenho prova material de que eu comprei os Zorax. Gente, coitado dos caras, isso que a gente faz é bullying, cara. Porque você perdeu tudo? Você perdeu o jogo? Acabei fica no canto e a nossa lógica, né? Isso aqui não vai precisar, porque a gente não tinha essa preocupação, óbvio, né? De vamos preservar lá na frente. Nunca foi uma coisa que a gente se preocupou lá em casa. Mas César, não se preocupa com isso, que você mostrou pra gente o disquete e o manual, então há pessoas que testemunharam isso. Isso foi quando? Isso foi no começo da MSBRL, 97, 96, 97, 98. Enfim, né? Tá em algum lugar da MSBRL, se alguém puder recuperar lá, agradeço profundamente, porque eu não tenho essa memória assim comigo, então, né? E durante um tempo tal, né? Eu fiquei longe do mundo retro, né? E eu passava tempo demais debulhando, né, brigando com QMM para ganhar 1K para rodar Duke Nukem,
Hail to the King, baby. Né? Até que eu conheci alguns meliantes, pra cá estão aqui, né? Não lembro o motivo por que a gente conheceu. Eu lembro sim que a gente MS Gil, Jaú, 97, ou foi 2000? Foi 97. 99. Nós fomos a Jaú, o primeiro que foi no jogo. Fui eu, você, Giovanni e o Marcelo Reisinger. Que o Mar, que acho que foi sucumbiu a algum petroleiro da Petrobras. Tem lá que é piloto de. Eu brinco, falo que ele é piloto de barquinho, né? Piloto de petroleiro, né? Mas durante muito tempo eu não tinha um micro clássico para chamar de meu, até porque não tinha espaço, né? Aí em 2003 eu me mudei para Brasília. Nesse país, lugar melhor não há. Né? Deixa eu cantar essa música. Né? Deixa eu mostrar na webcam uma coisa. Essa foto a gente tirou em 99 no Encontro de Brasília. Cara, me escaneia essa foto. Eu acho que eu tenho elas digitalizadas, essas fotos. As fotos em papel, eu acho que eu tenho. Essa foi do encontro. Tô eu, você, Giovanni fazendo chifrinho. Ele era um bandido já dessa época, né? Me encheu o saco. É amigo, né? Então amigo pode fazer coisa. Tá certo. Eu tava aqui. Eu usava uma barba que, inclusive, né? Que eu fui proibido de usar pela minha esposa. Você tá do lado oposto do cara chifrado do que o Giovanni, correto? O cara com chifre acho que sou eu, se eu não me engano. Eu não olhei a foto. Eu acho que eu tava sem namorada na época. Então depois a gente escaneia essa foto e bota no show notes. Com certeza. E quem são os 3 outros meliantes acima? São na ordem. Deixa eu olhar aqui e eu digo pra vocês. Marujo, que comenta sempre por e-mail pra gente. Um abração pro Marujo. Saudade desse cretino. Rick Beach, Giovanni e o Dalpós. E embaixo tá o Daniel Caetano. Cara, quem é o Dalpós aí? Ah, tá, agora eu vi quem é o Dalpós. O Daniel Caetano, eu e o César. Isso a gente tava saindo da rodoviária de São Paulo, de carro, indo pra Jaú. Foi no famoso ano do Corcel 1, ultrapassando o Alfa Romeo. Cara... Note para Daniel Caetano com cabelo. Como diz o meme da moda, ai Gabi, só quem viveu sabe. Nota Daniel Caetano com cabelo. Não é cabelo. O agravante era preto. Né? Enfim, eu não sabia da cor, sabia? Enfim, se alguém quiser contar depois essa história, eu só vou dizer que foi provavelmente uma das maiores farras que a gente fez. Foi quando o Corcel 1 do Dalpós ultrapassou o Alfa Romeo. Cara, depois o cara passou puto pela gente. Passou voando. Putaço. Tipo, puta que eu pariu. Ultrapassar por o Corcel 1. Mas, cara, assim, a gente zoou demais. A gente deu tchauzinho. Tomou a 4. Vale a pena citar que não é um Alfa Romeo 1980, né? Era um Alfa 64 zero na época. E também basta citar que não era um Corcel 1 clássicozão, né? Tinha alguns... Ele tinha um motor P1100, era 1.8. Toda Volkswagen, câmbio de Del Rey, motor metido. Cara, assim, a melhor frase foi o César disse na época, tava no auge daquela propaganda do Mastercard, disse, passagem em São Paulo, tantos reais, ajuda no combustível, o pedágio para Jaú, tantos reais, hospedagem, tantos reais. Ver o Corcel 1 da Alpós ultrapassar o Alfa Romeo na estrada, não tem preço, para todas as outras coisas existe Mastercard. César mandou por e-mail, eu devo ter perdido algum e-mail meu, nunca mais o esqueci. Registrar a pergunta, o Rogério pergunta, qual foi a personalidade impactante que vocês entrevistaram nesses 10 anos de podcast? Ixi, teve tanta. Mas bom, a gente, talvez seja melhor a gente colocando elas ao longo da nossa história, mas eu posso citar, teve várias outras que eu posso citar lá, Vasconcelos, eu posso citar a Queen Duncan, a hacker de Apple por excelência, canadense, e posso citar essa última entrevista que a gente fez com o Mário Trota, o responsável por acabar com seu objetivo de vida, Ricardo, que o vídeo dessa entrevista vai sair daqui a pouco, espero que daqui a poucos dias. Teve de monte. Sim, assim, depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas eu diria que Renato De Giovanni foi como falar com um herói da minha adolescência. O Renato era o meu herói, assim, um respeitado. Foi quando eu falei com o Renato, cheguei com um amigo que pra ele autografar, eu tremia as mãos, né? Isso de retrocomputaria, né? Teve o professor Piazzi, né? Que autografou o meu Aprofundando-se na MSX, que há pouco tempo tem um rapaz comentando de Brasília sobre o Piazzi, a gente falou sobre ele
Recentemente eu falei que Autógrafo, a gente fez o tributo, episódio 56, se não me engano, que é o tributo ao Piazzi, homenagem ao professor Piazzi, que tinha falecido. O Oscar Júnior Burdi, que acabou do Oscar ser uma pessoa que tinha uma referência, tudo lá, ele acabou se tornando um amigo, né? Por isso que eu troco mensagem com ele no Zap, converso com ele, é uma pessoa fantástica, assim, extremamente simpática, assim, algumas pessoas, esses acho que para mim, em termos de retrocomputaria, foram esses. Beleza, eu queria registrar um comentário da Maria Cláudia Lessa Melo Pinheiro, traduzindo como minha esposa, que está comentando e falou que essa história do Corcel é hilária. Eu fico rindo, mas ainda bem que eu não estava dentro do carro. Não. É verdade, porque a Cláudia não ia rir nessa hora. Cláudia, você com 20 anos a menos, você ia rir. Ou não, ou ela teria mais pânico ainda. Cara, com 20 anos a menos é aquela história. Motorista pode correr a quinta série e não tem medo de morrer. É óbvio que a gente, tipo, eu hoje com 45 anos, eu não faria um terço das coisas que eu já fiz pra ir em encontro. Tipo, sair numa garupa de mototáxi do hotel, no meio da madrugada pra rodoviária de Jaú pra pegar um ônibus. Um ano que eu fui pra Jaú de ônibus, Brasília pra Jaú. Olha, eu vou falar uma coisa. De ônibus, tipo, era uma linha Brasília que parava em Curitiba, eu acho. E foram 10 horas de Nossa! Ou, sei lá, 10 e quantas horas. E, tipo, a volta era de madrugada. Então, saía super cedo, saía de madrugada, entrei no mototáxi, e aí a da rodoviária chegou lá, e aí eu voltei de ônibus. É óbvio, coisas que a gente fazia essa 20 e tantos, 30 e pouquinho, mas com 45 você pergunta se realmente tem necessidade de fazer aquilo. A gente não tem, mas ao mesmo tempo tem, por causa que a emoção da aventura. Né? Mas eu venho aqui observando com relação a Sears, eu tenho uma certa relação com a relação pessoal com aquele prédio onde hoje é o Botafogo Pré-Shopping, que era Botafogo Escada Shopping. Botafogo Escada Shopping, que é onde era Sears. Porque primeiro foi quando, assim, eu era perto onde eu morava, e aí várias vezes eu ia lá a pé. No terceiro andar da Sears tinha uma... Né? Eles tinham um espaço de venda de micros, né? Que foi o único grande lugar que eu vi pessoalmente ali vários micros que não se chamavam Expert, não fabricados pela Gagente, né? Que tinha ali Prológica, tinha micro digital, mais coisas Prológica e micro digital que eram as grandes, né? E a minha fascinação ali por um micro que hoje eu não posso ter porque eu precisaria de dobrar o meu espaço para ter, né, que é o CP500, começou ali. Depois acabou sendo porque eu aprendi Basic na escola com o CP500. E eu acho que eu tinha em algum lugar essa apostila. Eu não lembro se, enfim, onde foi parar, se ainda está em algum lugar. Mas, e óbvio, né, eu, no momento gordice, eu sempre parava na Bombonière da Cesa e eu comprava 100 gramas de jujuba, pelo menos. Aí depois reclamava que eu tava gordo. Jujuba, cara. Oh, meu Deus do céu. Eu nunca jujuba. Assim, eu sempre adorei jujuba. E a da Ceres era a única que eu comprava que não era jujuba mesmo, assim, da marca jujuba. Enfim. Voltando à vaca fria, antes que eu perca a minha... Né? E quando eu consegui um espaço para trazer micro, para comprar micro, aí eu comecei a brincar um pouquinho. Eu comecei a fazer algumas coisas. Eu tive um Philips 8235, já foi citado aqui. Eu tive um Atari ST 1040 FM, conhecido como Tank Panzer. E sim, ele se chamava Tank Panzer porque o bicho era um tanque de pesado. A carcaça, né, o escudo eletromagnético que ele usava... Eu acho que o Giovanni se lembra. O Giovanni K deve se lembrar disso. Sim, nós desmontamos e faxinamos na sua casa. Isso! O bicho era alemão. Até que ponto porque ele era alemão. Ele era alemão. O RTZ. Né? E o Tozen é alemão. Né? E aí eu, quando voltei a ter comecei a ter mais. Quer dar um alô pro mundo da computação? Passa. Ela passa. Passa, então. Tá. Errada ela não tá. Não tá não. Então, né, e aí eu comecei tal, né, com o Panasonic, né, quando eu voltei até a MSX, eu voltei com o Panasonic A1F, e A1, não, era um puro. Você apaixonou pela máquina. Não, e realmente,
era, assim, até hoje eu acho a linha 1 a 1F da Panasonic, eu acho micros absolutamente lindos, né? Desculpem. E eu fui outro Panasonic que foi o micro que foi desmontado naquele Bob, que hoje em dia é uma Starbucks, né? Mas que foi o Bob's foi um Bob's ali na Rio Branco. E já foi um Subway. Não, hoje é um Starbucks só. Não, já foi um Bob's, foi um Subway. Foi Subway? Foi Subway em 94, 95. Lá atrás, antes do Bob's. A primeira passada da Subway pelo Brasil. E já foi estúdio de gravação no Reto Computaria. Gravamos os episódios 3 e 4 lá. Isso é verdade. Mas ligou o ar-condicionado, tirou a coisa da tomada pra poder ligar o meu só não era o nosso escritório, porque o nosso escritório era aquele Bob da Avenida Central. Da Avenida Central, né? Que tinha um restaurante na frente que era o Data Vênia, a gente dizia que era o nosso jurídico. O restaurante eu não me lembro, mas o Bob's ainda existe. Não, o Bob's tá lá firme. Cara, se aquele Bob's fechar, você pode ficar tranquilo que alguma coisa aconteceu. Agora você viu, né? Algo aconteceu. Alguém viu? Aconteceu ali. Bom, e inclusive acho que o Leonardo desmontou aquele micro. Se eu não tô errado. Em resumo, todo mundo desmontou aquele micro. Não, esse que foi desmontado no Bob's, eu lembro muito claramente o pessoal da loja passava olhar pra gente com cara de, tipo, né, se a gente fosse aliens. A gente pegou era muita gente, né? Pegou uma mesa grande e, rapaz, não sei por que motivo a gente vai abrir, aquele veio ali. Abrimos. Né? É óbvio, de vez em quando dá vontade de repetir aquilo naquela Starbucks só pra chocar. Mas, né, é a vontade que daí passa. A galera do Starbucks fica mais chocada que a do Bob's, eu tenho certeza. Absoluta. Ali, nossa. Eu já fiz uma gracinha pior do que essa aqui que você. Eu abri um TRS-80 Model 200 dentro de um avião. Em 2013. Ou seja, em breve, como é que é? Isso foi spoiler, em breve. Não, mas isso é além do ponto de corte, então é uma gracinha aleatória. Não é nada horrível. Então, E aí, depois que eu acabei me casando, enfim, e eu consegui ir para um apartamento maior, porque os apartamentos aqui em Brasília eram todos muito pequenos, né, só a pessoa morando sozinha, e aí eu consegui mais um espaço, aí eu comecei a tentar organizar alguma coisinha, algum espaço para mim. E aí, quando a gente mudou para esse que a gente mora atualmente, né, eu peguei ali metade hoje a gente tá despregada, né, e eu fiz ali o meu, eu não diria man cave, mas é quase, né, tipo, né, meio buraco. Aliás, é meio buraco, né, porque eu divido espaço ali com o pessoal com plano de limpeza. Então, mas eu tá ali, hoje tá mais ou menos organizado, né, e aí eu consegui montar algumas coisas. Hoje eu tenho alguns micros. Eu vou confessar que eu ando com menos tempo do que eu gostaria de sentar e dar um oi pra eles, ver como é que eles estão, essa coisa toda. Mas isso não muda o fato de que, por exemplo, eu trouxe aqui, né, pra ficar aqui do meu lado e ocupar meu espaço quando eu vou pegar água, né, esse belíssimo Toshiba, né, Azokia IQ com o famoso RGB, né, da Toshiba. Aquele conector da Toshiba que só a Toshiba usava, né? Isso, aquele conector que só a Toshiba usava, que é um MS Zoom que eu gosto muito. Eu tenho um Sony MS2 que inclusive foi considerado pelo Asen. Mas assim, acaba tendo espaço no meu coração pra MS Zoom. Ele não é RGB21, não? Que? RGB, enfim. Que diz RGB21, mas o conector não é SCART, aquele conector específico da. Que a Toshiba usa. É o SCART japonês. Não é porque você tinha o SCART japonês, né? Que tinha outro nome lá, enfim. Mas não é o caso desse micro específico. Esse micro específico tem um conector próprio, conector de 21 pinos. Em algum lugar eu peguei esse negócio um dia. Um dia eu vou sentar minha bunda e ver como é que eu posso fazer aí. Eu sei que tem cabo pra ele, enfim. Mas não vem o caso. Uma coisa, César, esse Toshiba é estéreo. Toshibinha ele é muito legal, né? E alguns micros que moram no meu coração, inclusive vou mandar para dar um abraço pro Juan, que é esse aqui. Tamo junto. É o da Texas? O CC40. E um que particularmente eu gosto muito, tanto que eu tive uma vez, acabei vendendo, tava precisando de dinheiro. Merda é o dinheiro, né? Sim. E acabei pegando o outro. Existe uma outra merda, o espaço, isso você sabe muito bem. Pois é. E acabei pegando o outro, e até tá com o Asen ali, porque ele veio meio esquisitão, né? Não tá pra ligar e tal, que é o Atari Portfólio.
É um micro que eu particularmente, assim, é que eu gosto muito. Eu ali por 99, 2000 era quase meu brinquedo. Tipo, andava comigo, né? Eu fazia as coisas com o Atari Portfólio. Inclusive tinha de caixa eletrônico? Que? Não. Eu não era hacker dessa maneira. John Connor. Não, eu não me chamo John Connor, né? E, enfim, e aí a gente acabou mantendo contato até que um belo dia, sabe? Não sei quem teve a péssima ideia de que a gente devia fazer um podcast. Acho que foi a Cláudia. Esse cara aí, ó. Na verdade a ideia é a partir de três dos meliantes, né? César, eu e João. Numa vinda do César ao Rio, a gente começando pra variar no Bob's da Praça 15. Mas antes do podcast, a gente começou a ter ideias cretinas. Era mês de maio e a gente começou a planejar tudo e organizar pra gente lançar em janeiro do ano seguinte. Né? Tentar fazer a coisa mais ou minimamente organizada. A gente tentou, né? Se funcionou outra história. Mas enfim, né? O tempo é o senhor da razão e etc e tal. E aí, assim, a gente sempre manteve contato, né? Desde que a gente se encontrou, a lista, né? Da época áurea da lista, né? Ali no início, né? Mas em toda a década passada, né? Foi uma grande momento da nossa lista. Mas a gente se manteve até que a gente teve essa ideia cretina, infeliz de fazer um podcast e planejamos tudo direitinho. Sabe-se lá por que estamos aí até hoje, as pessoas gostam de ouvir a gente. Pequeno parênteses para a pergunta, Augusto Oliveira pergunta se o César é o tal punk que coleciona teclado. Eu sei que não é, mas não sei quem é. Quem é o punk que coleciona teclado? Literalmente o punk. O Peter Punk. O Peter Punk. Não, o César não é a identidade secreta do Peter Punk, Augusto. Não. E tem muita gente que pode comprovar que nos viu no mesmo espaço. Eu, por exemplo. Assim, só para contar duas coisas. O Punk, ele participou com a gente na última live que nós fizemos, foi no episódio 82, o vídeo está disponível no YouTube. Né? Ele participou. O Punk é um arqueólogo de MSX, ele é o maior amigo do Google Translator que eu conheço. Ele fica traduzindo coisas japonesas e procurando e comprando coisas bizarras do Japão, achando que vai encontrar um MSX ali dentro. E ele já encontrou. E já encontrou, né? O que é mais impressionante, ele contou isso pra gente. E César, uma coisa que o Rogério colocou é pra contar a história de vocês indo pra Jaú aquele ano que vocês foram, Rogério, Oazen, você e o Giovanni, e pararam dentro do Milharal. Cara, aquele bicho, as pessoas, elas deveriam agradecer, né? Por as coisas existirem. E uma delas é o GPS, que nos deu origem aí aos mapas, o Google Maps, o Maps.me, o OpenStreetMap e outras maps do gênero aí. Enfim, Here, as coisas todas. Nós não tínhamos nada disso. Lá fomos nós de carro, né? Saindo do Rio para Jaú, porque, enfim, na época era do Rio para Jaú que a gente ia. Né? Parava ali até Dutra, pegava Dom Pedro, né? Ali em São José dos Campos, ia até Campinas e aí subia. Até que, não sei o que, sabe-se lá por qual motivo, agora eu não lembro, que a gente se perdeu. Não, é bem simples de explicar. Nós tínhamos que pegar memória é uma bosta. Nós tínhamos que pegar um retorno para mudar de rodovia e assim, a placa do retorno, ela literalmente ela seguia uma placa, seguia uma alça de acesso em um viaduto. Para quem não conhece a estrada, saia da rodovia aqui e a alça de acesso você entrava. Nós entramos e fomos parar na cidade no meio do Milharal. Não, e tem uma no Milharal? Não, e o pedágio de R$1, né? O pedágio municipal de R$1. Para voltarmos para a rodovia, a gente tínhamos que passar pelo pedágio de R$1, que era um pedágio que atendia para quem ia e quem voltava. E olha que legal, logo depois que a gente voltou para a rodovia, o acesso para a rodovia que precisava estava lá disponível. Foi um ano que o Rogério lembra que ele conta que ele tinha virado à noite, né? Ele estava muito cansado, pegaram na cena, vamos para Jaú, 10 horas de viagem para chegar em Jaú, e todo mundo chegou estourado. Naquele ano eu voltei com vocês, se eu não me engano, o ano foi 2001. Eu voltei com vocês, eu tirei a icônica foto do Halloween da Bruxa Gorda.
É um adesivo. Eu tenho essa foto, mas eu não tenho ela em papel, então fica mais difícil pra mostrar. Mas eu tenho essa foto no computador, que era uma picape fazendo propaganda. Aquele ano já tinha sido no 2 de novembro, então era próximo à data do Halloween, né? E o cara tinha na picape colado, Halloween da Bruxa Gorda. Cara, eu virei pro Rogério e falei assim, porra, eu quero tirar uma foto disso com câmera de filme, né? Aí ele reduziu a marcha, acelerou, grudou no carro e bate a foto agora. Aí eu puxei a câmera e bati 2 ou 3. Depois eu revelo. E saiu. Eu tenho essa foto digitalizada. Eu não sei de ela tá em papel, mas eu tenho ela digitalizada. Depois a gente pode até botar no show notes essa também. É tipo alguém fazer uma lista que eu vou botar no show notes pra gente botar essas fotos lá. E essa vale a pena, do Halloween da Bruxa Gorda. Até que o show notes só vai ter foto mesmo. Enfim. E aí é isso. Né? Hoje, por exemplo, óbvio, eu sinto falta talvez de ter preservado algumas coisas, sinto. Mas mas as coisas funcionam da maneira que elas funcionam. Não funcionam da maneira que a gente quer que funcione, mas sim da maneira que elas funcionam com com os nossos pensamentos da época e etc e tal. Por exemplo, hoje eu sinto falta de ter guardado todos os softwares que eu tive da Discovery /Hightech, sinto. Mas não tenho, paciência, né? Até porque eu queria mesmo, assim, de vez em quando sinto falta. Quando eu queria ter uns Zorax só pra fazer questão de colocar na minha frente, assim. Zorax, tipo, até colocar aqui, né? E é isso, assim, né? Eu acho que o MSX me ajudou um pouco, né, a me descobrir como profissional de TI, essa coisa toda. E, enfim, o que mais posso falar? Né? Cara, nossa, a gente era um mundo muito diferente quando anos 90, 2000, não só pela Ricardo, emita sons para eles serem destacados enquanto você fala, se não fica só no iconezinho lá embaixo, fica falando blá blá blá, que aí o negócio aparece melhor. Não, mas é o que eu vou acabar trabalhando. Deixa o César concluir que eu mostro essa foto. Tudo bem. Então, porque não apenas assim, as coisas eram muito mais difíceis de ser encontradas, e, por exemplo, cadê ele hoje? Eu entrei na internet em 95. Na época eu entrei, era no... O iBase tinha um acesso experimental. Sim, eu lembro, acesso de base. Acesso de base. E até porque eu não estava na universidade naquele momento. E depois, quando a Embratel fez um beta tester de internet, eu me inscrevi. Nossa, cara, era a época que eu tava moendo no acesso discado, bicho. Nem lembro qual era o modem que eu tinha. Acho que já era 56K interno. Nossa, e então era aquele esquema, né, cara? Segunda a sexta, a partir da meia-noite, portanto estudava um pouquinho, e sábado a partir das 2 da tarde, e domingo o dia todo. Mas eu também não podia ficar muito tempo, porque durante muito tempo nós não tínhamos outra linha fixa, né? Assim, o César foi o primeiro cara que eu conheci ter banda larga. Ele tinha uma linha, ele conseguiu ter 2 linhas em SDN, além da privatização. Eu ficava doido, caraca, não. 128 kbps em casa, Jesus, que maneiro. Cara, e SDN foi uma época. A DSL. Não, ISDN mesmo. E SDN, pra quem não sabe, era uma lógica de ter uma linha completamente digital, porque mesmo o telefone digital. Era o telefone digital, porque mesmo hoje em dia, por exemplo, o que acontece na prática é que você joga no caso da DSL, você joga o sinal digital numa linha analógica, e por isso você tem aquele filtro, né, que você usa. Por exemplo, em fibra não faz sentido. Fibra é tudo digital. Mas, no caso, você tinha que fazer tem aquele filtro no ADSL, pra você separar o sinal digital do sinal analógico. Né? E a SDN era toda digital. Mas, assim, e a SDN na prática foi popular na Alemanha. Né? E na época era Telemar, né? Não havia o rebranding para Oi. Ela lançou o ISDN no Rio. Uma tentativa de criar ali uma modernização, porque acho que a DSL na época só tinha o speed da telefônica. César, na verdade, a Telefônica da Bahia, a Tele da Bahia, eles tinham dado o ADSL lá,
E estava entrando em operação em São Paulo. É. E sim, estava se planejando fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro. Acho que um ano depois o SDN ficou muito pouco tempo no Rio de Janeiro. Logo depois eles já entraram com a DSL. Assim, e o SDN eram 2 linhas. E cada linha era de 64K. Então, quando você juntava as duas, você fazia o bonde das duas, era 128. E o método de tarifação era diferente do método de tarifação da linha de escada clássica, né? Porque, assim, pagava, acho que não era por pulso. Porque o pulso, enfim, era alguma coisa que na prática rodava em torno de 4 minutos. Eu acho que era por minuto, mas eu acho que o tráfego de dados era cobrado separadamente. Enfim, agora de cabeça eu não lembro. Mas logo depois veio a DSL, enfim, e aí hoje na parte que tem a DSL, o cabo tá tudo virando fibra, então, né, segue o jogo. Mas voltando, né, e como na época você não tinha facilidade, né, do smartphone e os mensageiros eram todos no computador, né, e você não tinha também a facilidade que você teve durante uma época, né, de ter tudo na internet que as pessoas jogavam nos GeoCities. Eu tava começando, né? Sim. Nossa, aqueles sites esteticamente elegantes pra caramba. Nossa, mas era o site que você tinha as coisas todas. Tá tudo ali. Era tudo coisa meio assustadora. Tudo Comic Sans. Tudo Comic Sans. Não, tudo Comic Sans, mas ali você tinha uma quantidade de informações que acabou meio que se perdendo quando o Yahoo fechou o GeoCities. Né? Isso é verdade. Mas não tinha backup, o archive.org não navegava, muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu, né? Uma tentativa de salvar alguma coisa, mas que não salvou tudo do que estava lá. E então a gente, assim, o nosso ponto de encontro era a lista, né? E a lista de MSX, homepage. Né? Homepage.ig, né? Que era uma época que depois, quando o IG entrou, o IG lançou no Brasil a homepage. Eu acho que o BOL, na época que o BOL era a da Abril, antes da fusão com o UOL, antes da Abril fazer a fusão do UOL com o Universo Online, que era da Folha, também tinha homepage pessoal. Era uma época que... Né? E que, enfim, depois acabou virando da época que todo mundo tinha blog no Blogspot, e hoje em dia tá todo mundo fazendo, né? Hoje em dia tá todo mundo mandando coisa no Zap, né? E assim caminha a humanidade a passo de formiga e sem vontade. Já dizia Lulu Santos. Mas, assim, e a gente marcava as coisas na lista. Era assíncrono, era muito assíncrono. E é por isso até que eu não tenho tanta paciência hoje pra grupo no Zap, enfim, mas também sou um velho, não quer saber das minhas coisas felizes. Bom, o Zap é ambiente de droga. O Zap é ambiente de droga. E é isso, eu devo ter esquecido alguma coisa, se alguma coisa vier eu lembro. O Ricardo tem uma foto aí. Sim, a foto que eu achei dessas fotos de Jaú 99, que eu falei que essa foto foi parte da coleção, uma pequena amostra da coleção do Daniel Ravazzi, que ele levou lá. São vários MSX, inclusive um National, esse micro aqui com um trackball no teclado, é um National FS500. Aí tem um Philips, um Talent, tem aqui atrás um outro Philips, em cima dele um Sony XV. Isso em 1999, hoje em dia já é uma coisa certamente espantosa, porque, por exemplo, o National não é uma coisa comum de se achar, é difícil de achar, o Punk o diga, né? Hoje em dia, então, naquela época, literalmente 20 anos atrás, isso é um espanto, né? O Ravazzi é um personagem que seria muito interessante de entrevistar um dia para contar as histórias dele, para conseguir montar a coleção dele. Cara, eu lembro uma vez que fui visitar onde o Ravazzi morava. E foi uma experiência, eu não diria assustadora, mas eu diria... epifânica. Cara, assim, por falta de termo melhor, eu vou dizer bizarro. Sim. Por falta de termo melhor, eu vou dizer bizarro, e não bizarro no sentido que normalmente a gente bota uma palavra, mas no sentido de que é algo que até hoje eu lembro lá e, tipo, eu não consigo encontrar uma maneira de explicar melhor, né? Mas enfim, se o Ravazzi estiver aí, a gente manda um alô aí pra gente, vamos conversar. Sim. O Emil tá dizendo que você perde pontos de sanidade ao visitar a coleção do Ravazzi.
né? E aí tem o Ravazzi, tem o Werner, tem aquele cara das pilhas de Expert do Sul, né? Que não lembro quem é, né? Marcelo Tiello, tá morando agora em Alegrete. Ele é professor da Universidade Federal agora na... Ele tá lá com... Ele tinha umas pilhas, mas o Tiello ele fazia o seguinte, era muito legal, ele recolhia os experts que ele encontrava, ele achou um Atari ST num sucatão desses. O que certas pessoas fazem com cachorros e gatos, ele fazia com expert. Era isso que eu ia falar. Pois é, assim, aí ele ia recolhendo, porque assim, isso vai pro lixão, ele vai triturar, mas para alguém vai ser útil. Tanto que eu lembro que eu tava lá, a gente fez um pequeno encontro na casa dele, aí um rapaz tava lá, você pode até num grupo de zap. Ele virou, o Thiago chegou, não, pô, tá precisando. Eu falei, tá bom, esse aqui tá bom pra você, pode levar. Ele, não, mas eu vou te pagar. Não, leva, cara, é presente, leva. Vai ser útil pra você. E ele fazia isso, assim, é uma coisa muito bacana, da parte dele, que a gente sabe, que a gente até falou em episódios passados, quando o microclássico ele é destruído, não tem outro pra repor, né? Não existe outro que vai repor, né? Então a gente faz um apelo, qualquer um aí que vai escutar da gente e tá com muita vontade de triturar, fazer farinha de um micro desse, não faça isso, doe pra gente. Com certeza, a gente já ganhou doação, já ganhamos placa de Expert, ganhamos um kit 2.0, muito obrigado, não lembro quem foi a pessoa do doou. Ganhamos alguns experts, inclusive a regra do grupo MST Rio, né, a gente recebe doação, a gente conserta o micro, testa, vende e o dinheiro vai pro caixa do grupo, né? E desse dinheiro que é pago, por exemplo, a hospedagem do Retrocomputaria, que é pago os custos que a gente tem para os encontros com a MST Rio, a Retro Rio, essas coisas assim, né? Isso aí, pessoal. Aí a gente vende coisas, a gente vende camisetas, como essa daqui, como aqui o Ricardo tá vestindo. Aqui o Juan. Ou essa. Aqui o João tá vendendo. Também. O João tá vendendo, o Juan. Só o Giovanni que não tá uniformizado, né? Não. Eu não tô uniformizado porque eu esqueci nessa correria toda, acabei não pegando a minha camisa do Retrocomputaria. A minha tá lavada. Ricardo. Mas assim, a gente vende, nesse material que a gente vende, até é interessante comentar, que a gente vende para poder custear, pagar o custo que a gente tem, por exemplo, a hospedagem, e aí eu sou muito grato aos nossos ouvintes, que ano passado a gente comentou, fizemos a campanha do café, aliás, a campanha tá aberta do cafezinho, né, e a gente teve ajuda e tipo, metade da hospedagem, pouco mais da metade da nossa hospedagem, por mais 3 anos, foi paga pelos nossos ouvintes. Então assim, muito obrigado, vocês colaboraram, né, e chegaram lá com... Gente, as nossas cafeteiras estão tristes, estão precisando que vocês nos ajudem a pagar o café da Retrocomputaria, porque a Retrocomputaria também é movido a café e precisa, né, de café para não perecer. Sim. Sim, e lembrando que nós temos aí o Emil, que é o nosso modelo europeu. Sim, o Emil tá sempre divulgando a palavra, né? Ele tirou foto, agora ele tá na Europa, né? Mandando foto dele em evento, tava viajando há pouco tempo, tava em Paris, com a camisa do Retrocomputaria lá. Ele mandou uma foto pra mim, divulgando a palavra. Gente, o Gilnix falou que tem falou nos comentários que tem 2 Sinclair QL. Ele sozinho deve ter 50% da presença de Sinclair QL em território nacional. Eu diria que ele tem um quarto, certo? São mais 2 pessoas que têm Sinclair QL, que eu me lembro. Mas essas pessoas, elas têm 2 Sinclair QL? Não. Cada um tem uma. Então ele tem pelo menos metade do Sinclair QL no Brasil. Exatamente. Né? É isso aí. Nesse momento nós falamos em 4, então por favor, se alguém quiser fazer aí o censo do Sinclair QL, pode, e quiser mandar um recado pra gente publicar, a gente publica o resultado. A gente publica, resultado 4, 5. Né? Gente, Sinclair QL é esquisito demais até pra mim. olha aí, olha o que falou o cara que estava no último evento Batel Aquários. Você vai falar que tem Aquários, eu vou me lembrar de Hair, caramba. Eu tô com a vinheta aqui, então não vai ter não. Daqui a pouco a Cláudia, quando ela ouvir isso, lá embaixo vai começar a cantar a música do Batel, vai começar a cantar a música do Ré. Batel Aquários! Não ia falar isso. Bom, Giovanni. Ela tá rindo, ela tá cantando. Giovanni, é tu? Agora. Vamos lá. Ainda tem o grande grupo dos Joões, né? Sim. Não, você também faz parte do grande grupo do João. Você é o João italiano, o João é o João brasileiro, eu sou o João espanhol. Você também é João. Fala. Então, eu português, né? Porque é lindo. Os Joões são maioria. A maioria do Retrocomputaria é driblável pelo Garrincha. É verdade. Então eu queria pedir a atenção de todos. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site.
mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Vamos lá, é a história do começo, do princípio, do início de tudo? É O isso. início, o fim e o meio. Tudo bem, vamos começar assim, uma coisa que talvez o pessoal não tenha pego aqui, como todo jovem latino-americano, lá do final da década de 70, começo de 80, vai ter uma recordação muito, muito clara de computadores naquela enxurrada de seriados de ficção científica que a gente tinha passando na televisão naquela época, né? Você tinha computadores do tempo, toda a série do Irving Allen, né? Viagem ao Fundo do Mar, avançando um pouco, né? Star Trek, talvez eu deva fazer parte do grupo que assistiu Star Trek a série clássica, quase contemporânea na TV brasileira. Tu é velho, hein? Você lembra? E foi lá no Star Trek que a gente viu o primeiro computador ter mesa. Sim. Eu lembro da TV Tupi passando Star Trek, você fala, o Bandeirantes, e a Tupi passava os demais. Lembro de outros seriados como Ark 2 e Homem do Fundo do Mar e tudo. Mas assim, vamos avançar um pouco no tempo, né? O tempo que a gente fica assim no passado. Eu não tive assim, uma experiência pessoal com computador, mas eu lembro que no ano da graça de 1986, que tava literalmente, foi a primeira grande febre de computação no Brasil, dos cursinhos de informática, né? Apareceu, meu primo levou uma propaganda do curso era Data Center, né? Data Center, você ia no Data Center, você fazia uma prova que não exigia muita capacidade cognitiva, e você ganhava a bolsa de estudos padrão deles, que era literalmente o curso era de graça, você pagava o livro. Obviamente. Parente, eu também estudei no Data Center nesse esquema. Foi CEOP, não? Não, o meu foi Data Center, da Guimara Fonseca 200 em Madureira. Então, lá em Madureira, eu e meu primo fomos pra lá, preenchemos aquilo tudo, ganhamos, óbvio. Só que meu pai não topou a ideia, e no Natal desse ano de 86 eu ganhei um computador. Eu queria um MSX, mas acabou sendo um MC1000, foi o que deu pro gasto. Promoção do disco gigante da Vida Brasil. Lembro Aliás, Giovanni, fala qual é o slogan da MC1000 que você caiu nessa. Não lembro, não, aquele anterior, não tinha esse slogan. Eu ganhei porque era mais barato, caramba. Ué, mas aquele slogan que era um 70% do MSX por 90% do preço? Não, eu nunca vi esse slogan, só vou ver anos depois. Mas assim, eu ganhei MC1000 com um pacote de 21 fitas, ou seja, quase todo o acervo de jogos, de programas do MC1000 da época. Isso foi bastante interessante. E foi minha grande experiência com computação. Na verdade, apesar de ser um presente de Natal, eu já estava usando ele um pouquinho antes. Não tinha gravador cassete, demorou um pouco para ter um gravador cassete. Tínhamos um gravador cassete em casa, mas era dentro de um 13:1 da Philips, e por algum motivo o 13:1 da Philips ele tinha um conector DIN para o microfone ao invés de um jack. Mas todos esses 3-em-1 geralmente tinham esses conectores maiores. Mas não era nem um P2, um P7, um conector normal, né? Que a gente considera hoje normal para fone de ouvido e microfone. Era um DIN mesmo. Usava 2 pinos do DIN. Era um microfone RGB. Então, assim, eu usei esse cara durante 2 anos. Por volta de 88, quando eu entrei no 2º grau, eu ganhei um MSX. Isso é muito legal. Eu queria um Expert, acabei ganhando um Hotbit. Assim como o Ricardo foi consórcio de voz, né? Eu consegui fazer um crowdfunding, como diriam hoje os jovens.
E cada pacote de avós conseguia custear metade dos 40 mil dinheiros para comprar o MSX. No final, eu acabei ganhando um Hotbit preto, mais precisamente na Semana Santa de 88. E foi muita alegria, foi muito legal. Eu já conhecia bastante da MSX na época. E foi meu computador principal até o ano de 92. Eu ganhei um drive em 90. Lembro que era Copa do Mundo. Pessoas preocupadas por algum motivo com Copa do Mundo. Eu preocupado com o drive da MSX. Você deveria estar jogando Konami Soccer. Não. Eu tava em Madureira indo comprar na Knight Soft, meu kit drive de MSX. Ah, tá. Aí depois veio uma impressora em 91, comecei em 91. E foi meu micro, foi realmente um micro de tudo, né? Micro pra jogar, micro pra fazer, pra aprender, micro pra usar até na faculdade, até 90, acho que final, sim, 90. Eu nunca sei, acho que foi 93, quando eu troquei por um PC. Foi 93. Mas eu não troquei, né? Eu peguei o MSX, eu guardei no armário, porque não tinha espaço na mesa. De vez em quando eu pegava ele de volta. Em 94, eu tava na Nemesis, e a Nemesis anunciava um tal de emulador de MSX. Eu achei interessante isso. Poxa, legal. Eu vou poder fazer coisas de MSX também aqui no PC, vai ficar mais fácil, não precisa tirar do guarda-roupa para usar e tudo mais. Eu comprei o disquete, um disquete 5/4 com uma trava retardada. Era uma versão super beta do CJS MSX. Foi um dos primeiros emuladores de MSX. Ele era muito versão preliminar naquela época. Assim, eu liguei e eu vi assim, como assim meu 386 não consegue emular um MSX? Nem as cores são iguais. E sim, o tempo foi passando, a internet chegou em 95, assim como o César estava um ávido procurador de provedor. Nessa época a gente tinha que ter um provedor de acesso para poder conectar. Eu lembro que eu fui usuário do BR Home Shopping. Isso. Campo Rural. Isso o pessoal não lembra. Assim que a internet saiu do beta na Embratel, você criou. Beleza, abriu. A Embratel saiu do mercado de provimento e você tinha que ter um provedor de linha de escada, né? Não havia banda larga. Tem umas perguntas aí do Augusto Oliveira perguntando, na verdade, ele está perguntando para mim, mas eu acho essa pergunta legal o suficiente para cada um de nós responder na sua vez de passar esse Giovanni, se você tiver algo da sua história. Agora, fala uma situação em que você fez besteira sem querer e causou muito prejuízo. Vamos restringir o escopo dessa pergunta à era clássica, né? A era clássica, o que a gente pode falar aquelas coisas básicas da irmã passar e desligar o fio do computador, aí na besteira não é nossa. E o principal, né? Você fazer aquele super ultra mega programa e esquecer de salvar. E você botar super ultra mega trava do control stop. Você não consegue parar o programa para poder salvá-lo. Mas eu acho que queria coisas mais danosas ao dinheiro, ao bolso. Olha, você falou disso, me lembrou rapidamente. O primeiro Adventure que eu tenho que jogar foi o Alcatraz, foi o Impossível, que tá no livro Jogos de Habilidade MSX da editora Aleph. Eu digitei o Adventure, fiquei tão impressionado, digitei ele todo, executei e não tinha salvado. Porque ele tinha uma trava com o control stop. E eu não tinha uma trava. E eu esqueci de salvar. E eu me lasquei por conta disso. E você com o jogo ali rodando, sabendo que ele vai morrer, que ele tá no corredor da morte. Eu tentava dando Ctrl-C não dava, e eu falei, putz, e agora? Agora eu tentei joguei um pouco, depois não teve jeito de desligar o computador. Essa é uma que eu lembro. Posso seguir então? Vai lá. Segue o jogo. Vamos lá, aí sim, eu lembro que eu fui no BR Home Shopping, no prédio lá da Calógeras. Na verdade, era uma coisa muito estranha, porque nem os caras tinham um escritório, na verdade, era só um espaço vazio. E eu literalmente me inscrevi preenchendo um formulário, você não tinha opção de escolher e-mail, você não tinha opção de escolher senha. E isso foi em 95. E quando terminou, o cara falou, tudo bem, a gente liga pra você pra avisar quando estiver pronto. Aí eu perguntei, e software? Então, na Ciência Moderna tem um livro que você pode comprar que vem um disquete, que tem tudo que você precisa. Que era o Trumpet WinSock, um programa de FTP, um Gopher, um cliente de e-mail. Isso eu acabei conseguindo no trabalho, ou seja, se vira, né? Lembrar que estamos falando na época do Windows 3, o Windows 3 não tinha TCP/IP, nem sequer planejado, e você tinha que literalmente se virar. Então, foi literalmente, tive que me virar.
O Windows 3 não tinha, na verdade, eu acho que ele só foi ter alguma coisa com TCP/IP na prática com o Windows 3, com o Windows Workgroups. Não, ambos, né? O tanto 3 quanto o 3.11, eles não tinham TCP/IP embutido. Você tinha o Trumpet WinSock, que permitia uma TCP/IP externa, acho que funcionava para links seriais, e para interface de rede você usava um projeto maravilhoso da Microsoft chamado Wolverine. O Wolverine era a pilha de CP/IP 16-bit da Microsoft, que era tão boa que quando você fazia um download de arquivo via FTP, tudo parava. Cooperativo, né? Você não fazia mais nada no micro, você tinha que esperar o download acabar para poder usar. Mas o Windows 3 é fácil de fazer isso, né? Porque para multitarefa funcionar, o desenvolvedor do programa tem que cooperar, né? Ele tem que fazer o programa e gentilmente dando ciclos de máquina para os outros programas. Sim, No mundo do Visual Basic era chamar a função do Events, que todo mundo esquecia de pôr. Só um comentário, o Mário que lembrou do Trumpet WinSock. O Trumpet WinSock é clássico. Clássico. E o Junix comentou que a maior besteira que ele fez causou muito prejuízo, que ele queimou uma ULA. De Spectrum? Nginx, ULA de Spectrum? Isso. Daqui a pouco, por causa do retardo, ele responde. Mas eu creio que sim. Aproveitar e mostrar aqui a foto de um ZMix Neo. Travesti de Expert. Travesti, né, com Expert. É a pena que eu não consegui, não dá pra trazer um monitor que tem o sticker do Zorax. Né? E é só pra dizer que, crianças, né? Você, a pessoa retro, você tem que ter sempre a sua coleção de, né, teclados e mouse com entrada PS2, porque a maioria das coisas de FPGA usam entrada de PS2, e claro, serial, modem serial. Já que serial serve pra tudo. É verdade. Bom, já que o César tá mostrando uma coisa, eu queria mostrar o motivo da trollagem que a gente fez aqui. Olha, só uma coisinha, só mostrar, já que mostrou, olha passando, olha a antiguidade passando. Olha! É responsável pelo barulho no podcast. Não, eu não tô digitando nele, não. Esse é do meu desktop, eu tô usando notebook. Esse aqui é o meu Model M, que é o meu teclado de uso no meu PC. Tá, é um dos meus 3 Model M, tá? Eu tenho um Model M de terminal, tenho um que tá precisando de manutenção com um ABMD2, mas esse é o teclado que eu uso. Então, se vocês ouvem no podcast esse cara fazendo algum barulho, ó. É isso aí. Esse é o som, essa é a música do meu povo, tá? Parte do meu povo, ó. Maravilhoso isso aqui. Tá caro pra cacete hoje em dia, mas pesado, serve como também bater prego na parede como arma branca. E já que a gente tá falando da trollagem, já que a gente tá falando do episódio, a trollagem foi esse cara aqui, ó. Isso é? Esse é o PC 6001. Sim. É um quase MFPs. É um quase Aliás, tem gente que caiu nesse 1º de abril, né? Tem gente que tá no chat que caiu nesse 1º de abril, né? Esse NEC aqui, ele seria como é que é? O inspirador dos micros da Philips, de design. E o avô não creditado da MC1000. Gente, o que não falta pro MC1000 é avô, né? Ninguém sabe, acho que ninguém nunca vai saber qual é a origem exata do MC1000. Não, o pai ninguém sabe, o avô é esse cara aqui, certamente. O que mais teve na China é projeto 280 para 847, né? Fim da história. Mas esse aqui foi o primeirão. Olha, alguém mencionou lá nos comentários, eu acabei não respondendo, muito tempo atrás, se uma sugestão se fazia microclássico juntando parte de um e parte de outro. E isso esse bicho aí é um deles. Ele usa o processador de vídeo do TRS-80 Color e um microprocessador que não é do TRS-80 Color, que é de MSX. Mas, cara, é o que mais tem. É o que mais. Na verdade, não, e arriscou. O meu 847, ele foi um dos chips de vídeo mais versáteis e mais utilizados. Ele e a família 9918 são carne de vaca, né? Apesar de que o 6847 não foi feito para ser usado com os 80. Não, definitivamente não. Foi feito para ser usado com chips da Motorola. E nem o 9918, polêmica! Não, e o meu 847 também não foi feito para ser usado com chip Intel, né? Não era para ser usado. Vamos voltar para a minha... Volta. Sua história. Então, até porque os outros Joões querem falar. Sim. Tendo acesso à internet, né, óbvio que os retardados começam a procurar coisas curiosas por aí, né? Foi, né, mais ou menos nessa época que eu acabei conhecendo o Linux,
passei na seção moderna para comprar 4 caixas de disquete 3,5 para fazer uma cópia do Slacker para instalar em casa. Caraca. Não tinha gravador de CD-ROM nessa época. E também comecei a fuçar e me deparei originalmente com uma Load Spectrum de uma revista britânica que veio encartada num CD ou num disquete. E assim, será que tem de MSX? Eu já tinha visto o Compu Jacker, né, em péssima funcionalidade. Vamos dar uma pesquisa. Aí, né, vai nessa brincadeira, vamos lá, roda, mexe. Olha que interessante. Achamos páginas. A primeira, aquela da MSX, a tela do Ricardo vai lembrar dela, tinha aquela tela aquele screenshot do Space Mumble. Acho que é uma das principais da MSX. O primeiro site MSX surgiu em agosto de 1994. O autor era um holandês chamado Jeb Wenkamp. Eu tenho boa memória, fazer o quê? O site já está fora do ar há muitos anos. Mas acho que nem no archive.org você vai encontrar. E nesse meio do caminho, né, começaram a pipocar outros emuladores. O CJS MSX passou a emular MSX2. O Marah Faislin, que é um parente distante do Spock, ele é vulcano. Ele lançou o Free MSX, né? Isso começou. E nesse meio tempo eu descobri as listas de discussão. Eu não sou da época da MSX-BR na primeira geração da esquina das listas, porque ela teve uma segunda geração, se eu falar a memória, ela voltou para a Unicamp. Não. A primeira foi na esquina das listas, a segunda foi na Unesp, depois a gente foi para um servidor nos Estados Unidos, o @ponto.org, voltamos para a Unesp e hoje estamos na Ambos. Então, eu fui na... Então, eu me aventurei originalmente na lista da Unesp e por lá fui ficando. Conheci o Adriano, conheci o Rick e depois o pessoal do Rio. A gente começou a se reunir para falar abobrinha, num nível mais zen do que as abobrinhas que se tocam hoje em dia. Começaram a ter os encontros, teve o encontro de Brasília, não pude ir. Aí eu e o Ricardo organizamos o encontro do Rio, só de raiva. O César apareceu nesse primeiro encontro. E por aí foi, né? E assim a história foi se tocando. Com relação ao colecionismo, acho que eu sou contemporâneo do Ricardo na aquisição do Turbo R. O teu Turbo R você pegou um pouquinho antes de mim. Não, você percebeu quando você chegou de Brasília nesse ano. Eu recebi antes. E todo mundo quis bater porque eu não levei o MSX. Claro que não. Aliás, ele fica na minha mesa, né? Ele está aqui. Ele fica na minha mesa. Tá desconectado por razões óbvias, né? Você não teria puxado ele agora. E assim, durante muito tempo eu tive só MSX, eu acabei comprando outros, eu vendi meu Hotbit original, muitos tempos depois eu comprei outro, para repor outro Hotbit preto. Não, eu vendi meu Hotbit preto. Depois eu comprei um outro. Meu Hotbit tá com o Lois lá em Brusque, tá no museu dele. Teu Hotbit preto não é o meu? Que era meu? Não, eu comprei no Mercado Livre. Eu vendi pro Fredon, tá certo, lembrei. Mas assim, a gente faz uma orgia com esse micro, vende um pro outro por um, nossa, um vende pro outro tem micro, uma promiscuidade generalizada. Tem micro meu que eu também vendi pro Giovanni, deve estar com o Giovanni até hoje, né? Aquele Sony. Não, o Sony não, o Sony tá com truco. O Sony também já passou. E por aí vai. Eu não lembro ao certo quando eu comecei a juntar máquina. Eu cheguei a vender algumas coisas de MSI, assim como o Ricardo, a gente mandava vale postal internacional. Eu cheguei a ensinar os funcionários dos Correios a como mandar vale postal internacional. Verdade. Eles viam isso no treinamento. Verdade. Exatamente. Nós comprávamos coisas neste maravilhoso método da Holanda, da Itália, da Espanha. Apesar de que na Holanda, na Itália, na Holanda e na Itália o Correio Brasileiro não tinha convênio para transferir dinheiro, então a gente fazia, literalmente dava um pulo, dava o nosso jeito. Japão também, bastante coisa no Japão, inclusive um monitor de 13 polegadas chegou pelo correio. Aquele monitor você ganhou, né? Aquele monitor você ganhou do Ikeda, não foi? Eu ganhei do Ikeda, só paguei o frete. E o carteiro não quis subir com o monitor, não sei porquê. Eu mudei, né? Em 2003 eu saí do Rio de Janeiro, eu fui morar em Campinas. E aí, assim, nesta condição de tendo espaço para fazer o que eu quisesse, foi quando talvez eu comecei a me engraçar, né? Lembro que eu comprei um MSX da Sony, depois um MSX2 Plus, depois eu vendi, o Sony ainda tenho. Só que diferente do Ricardo, que é fiel e monogâmico, eu comecei a comprar as máquinas que eu estava com vontade de conhecer na época, de ter, e por aí foi, né? Talvez a primeira máquina que eu comprei foi um Amiga 600, no Mercado Livre, uma máquina da PCI, novinha, do pessoal que comprou o estoque da PCI. Depois eu comprei um Apple IIc Plus.
Eu comprei um nos Estados Unidos, um Commodore 128. Na verdade, na segunda tentativa, a primeira não rolou, estava com defeito, eu cancelei a venda, o cara quase respondeu na descrição que a máquina não funcionava. O que mais? E por aí foi, né? Assim, eu tenho em torno de 20 computadores só, eu sou uma pessoa controlada. 20 você é controlado, tá bom. Sou controlado, tenho 20. Não, comparado comigo, tudo é relativo, cara. Pensa em mim, ele é controlado. Então, eu sou controlado, né? Eu tenho 30 MSX, eu sou controlado, né? E perto do Werner, eu sou controlado. Tudo é relativo, cara. Verdade. O último MSX que eu comprei foi um Spectra Video SV738, veio da Finlândia, que é uma máquina muito simpática. O Ricardo vai puxar para mostrar aí que ele também tem um. Eita, caiu. Das máquinas mais curiosas, né, talvez assim, de aquisição, eu posso dizer, foi o Apple II GS, que saiu a bagatela de 11 ou 12 dólares. Pinta de preto logo, é mais fácil. Eu tô pensando nisso. Esse, inclusive, foi protagonista de uma série de Retrobrite no Retrocomputaria. A que eu fiz, eu desmontei o micro todo pra fazer o Retrobrite. Foi ele. Foi esse cara aqui. Ele foi o protagonista da série. Eu acho que eu com a barra de detalhe, com a barra de espaço que eu salvei graças ao queijo do meu avô. O peso da cola fórmica do meu avô. Ricardo, eu acho que é o tipo de plástico que eles usam para ser um plástico de brinquedo. É um material que assim, eu não vejo em outras máquinas, talvez por isso ele fique amarelo com facilidade. Mas a máquina, assim, a compra mais curiosa, duas, né? A primeira foi o Apple II GS, que eu comprei pela bagatela de 12 dólares, para desespero de algumas pessoas. E o rolo do frete, né? O rolo do frete foi. O frete não, da Receita. Não, o frete o cara quis botar mais um troco lá, ele acabei levando ele por 20. O frete eu paguei 20 e poucos dólares, na época tava um pouco barato ainda o frete para os Estados Unidos para cá, depois ele andou aumentando. Eu lembro que o que eu paguei de frete no Apple IIc Plus, que era um troço grande, e no Commodore 128, eu paguei algo equivalente tempos depois com coisas muito menores. Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o Retrocomputaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?